Capítulo 1101 Recompensa Especial. Catleia também não voltou a si por alguns segundos. Ela nunca esperou que o mausoléu secreto do imperador Roselle envolvesse o abismo. No entanto, após uma reflexão cuidadosa, ela percebeu que não era surpreendente que um conflito desse nível envolvesse algo assim. Por um momento, ela esperou que a rainha não continuasse com esse assunto, mas no final, ela reprimiu esse pensamento no fundo de seu coração. Ela sentiu que, se fosse ela, também faria a mesma escolha. Todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente enquanto ela se inclinava para o final da longa mesa manchada. Obrigado por sua resposta. Não tenho mais perguntas hoje. O bobo assentiu levemente e examinou a área. Você pode começar. Assim que ele terminou de falar, Force, que estava reunindo coragem durante todo esse tempo, disse enquanto ela fechava os olhos como se tivesse resolvido atacar a morte: Senhor Ward, tenho uma missão para você. Vendo tio Orlo de Germans parou o olhar, ela explicou apressadamente: você não precisa fazer muito. Você apenas vai me deixar em um lugar desconhecido de vez em quando e pode me pegar depois de alguns dias. Se você está muito ocupado, pode apresentar Traveling para mim várias vezes em um determinado momento para eu gravar. Ao ouvir as palavras de Miss Magician, o primeiro pensamento que veio à mente de Klein foi: homem versus natureza. Eu tenho muitos lugares adequados, como o campo de batalha dos deuses na frente oriental do Mar Sonia, Calderon City no mundo espiritual, a cidade dos milagres Livezein, Bruxelas Travels. Eles são 10 vezes, 100 vezes ou até 1000 vezes mais perigosos do que o deserto. Só tenho medo de que a senhorita mágica não seja capaz de lidar com o perigo. Claire não deixou o tio Orlo de Germans Parrow responder imediatamente. Ele controlou a pessoa falsa e lançou seu olhar sobre a senhorita mago com um olhar de pressão. Force silenciosamente respirou fundo, acalmou suas emoções e acrescentou com mais detalhes: é isso, agora sou um escriba da sequência 6 do caminho do aprendiz. Para digerir a poção, além de registrar todos os tipos de Beyonder poderes, ainda preciso registrar os costumes e tradições locais de diferentes lugares. Espero poder me tornar um viajante o mais rápido possível. Só assim poderei evitar a maioria dos perigos durante a guerra. Senhor Ward, eu só gravei viajando uma vez, então não poderei voltar se for para outro lugar. Só posso pedir sua ajuda. Gostaria de saber se você está interessado, e o que tipo de pagamento que você gostaria de receber. Então é assim. A juíza Audrey finalmente chegou a uma conclusão. Além disso, ela sentiu que o método de Force era realmente ótimo. Especialmente porque ela é uma autora de romances, best-sellers. Seu ato de gravar cenários e costumes e publicá-los como um livro deve ser capaz de ajudar muito em sua taxa de digestão de poções. Audrey assentiu silenciosamente enquanto se sentia sinceramente feliz por sua amiga. No entanto, como espectadora sênior, como ela poderia não sentir o horror e o medo de Force em relação ao Sr. Ward? Ela estava ansiosa para saber o que aconteceria quando os dois interagissem formalmente. Audrey, esse estado de espírito não é bom. No entanto, esta é a atitude de um espectador. Force definitivamente não esperaria que o chamado aventureiro louco que ela teme seja apenas uma máscara. Abaixo dele está um coração gentil e bondoso. Eu também tenho que trabalhar duro para digerir a poção Dreamwalker. Eu deveria visitar os sonhos que me cercam, todas as noites. Audrey não mostrava nenhuma mudança em sua expressão ao olhar enquanto mantinha a atitude de espectadora. Depois que o enforcado Alger ouviu as palavras do mago, ele suspirou. Isso porque até mesmo este aprendiz estava começando a passar para a sequência 5, enquanto ele ainda estava preso naquele nível. O mundo e o eremita já estão na sequência 4, justiça, o sol, a lua e a estrela também estão todos na sequência 5. Além do mago, o julgamento recém-unido é inferior à minha sequência. Enquanto seus pensamentos se agitavam, Alger sentia aquilo sufocado, um sentimento pesado e difícil de resolver. Ele desejou poder encontrar imediatamente uma oportunidade de fazer contribuições e se tornar um semideus, um interrer cataclísmico. Ele ansiava por ter uma posição elevada, e estar em uma posição de poder. Ele queria que os outros o reconhecessem e respeitassem e fossem submissos a ele. Ele não queria ficar para trás no Tarot Club. E mesmo. Ao mesmo tempo em que Claire entendia o que a senhorita mágica estava pensando, ele de repente se lembrou de algo. Era a identidade que a outra parte havia mencionado na frente do Senhor Louco durante uma determinada lua cheia.
Ex-cirurgião que agora era romancista. HMM. Espalhar as lendas aterrorizantes que eu criei em forma de texto me ajudará a digerir ainda mais a poção do feiticeiro bizarro. HMM. Quanto mais chocante, angustiante, aterrorizante e incompreensível for a descrição no romance, melhores serão os efeitos. Clay de repente teve inspiração e controlou o tio Orlo de Germain Sparrow para dizer: esta comissão é muito simples, mas o pagamento de que preciso é muito especial. Ao ouvir que o Sr. Orlo estava inclinado a concordar, Force perguntou com alegria e ansiedade: qual é o pagamento? O Orlo de Germain Sparrow ponderou por um momento e disse: colete informações sobre as histórias de fantasmas que aconteceram recentemente nos vários hospitais importantes de Backlund e escreva-as em uma pequena publicação ou publique-as nos jornais. O requisito para o romance é que seja ainda mais aterrorizante e bizarro. E é melhor que seja um romance best-seller. A razão pela qual ele mencionou apenas os assuntos dos principais hospitais em Backlund foi porque a senhorita Magician era uma autora local que fazia parte dos círculos médicos. Poder conhecer os mitos urbanos e usá-los como material para um romance era muito razoável, e não levantaria suspeitas. No entanto, se ela tivesse aprendido sobre os mitos urbanos no arquipélago de Horsted, Fogsea e Ast and Westballon, então a marionete de Zaratu definitivamente a visitaria. As histórias de fantasmas dos vários hospitais em Backlund. Depois de ouvir as palavras de tio Orlo de Germain Sparrow, Audrey ficou atordoada por quase 3 segundos. Ela originalmente pensou que esses rumores foram causados pelos Beyonders da igreja tratando secretamente as vítimas feridas. Cogumelos e ervas daninhas eram os efeitos negativos dos itens místicos, mas ela nunca esperava que fosse outra coisa. Audrey também adivinhou se foi feito por Vine dantes. Afinal, este cavalheiro tinha ouvido falar dela sobre as vítimas do ataque aéreo. Além disso, ele era um cavalheiro muito gentil. No entanto, devido à falta de pistas e evidências, ela só podia acreditar que era mais provável que estivesse relacionado à igreja. Nesse momento, ela tinha quase certeza que o palhaço anjo era o Sr. Orlo de Germain Sparrow. Mesmo que não fosse, eles definitivamente tinham uma conexão profunda. Um MR. Um Orlode que usa uma máscara de cogumelo e ervas daninhas é o mesmo que o Germain Sparrow que usa uma máscara de aventureiro maluco. Porque ele age assim quando está fazendo algo bom. É porque ele precisa do sentimento ou feedback correspondente para criar medo. Audrey pensou consigo mesma com alguns palpites. Quanto a Tistar Leonard e Tianji Malger, pensou imediatamente nos estranhos mitos urbanos que os Nigtalks que pertenciam à Catedral de Saint Samuel estavam discutindo recentemente, enquanto outro pensou profundamente nas histórias de terror que seus subordinados ouviram ou encontraram. Eu nunca ouvi falar de tal pagamento antes. Não é como se eu estivesse escrevendo uma biografia. Embora tenha havido uma guerra recente, as vendas de jornais e romances parecem ter aumentado. Meu editor anterior tem me incentivado a escrever um novo livro. Sim, devo manter minha identidade em segredo. Tenho que convencer meu editor a mudar meu pseudônimo. A desculpa é que romances de estilos diferentes devem usar pseudônimos diferentes. Force não pensou muito nisso. Após um breve período de deliberação, ela concordou: tudo bem, sem problemas. O Orlo de Germain Sparrow riu e disse com voz rouca: se você se sair bem, darei a você a oportunidade de registrar os poderes do Beyonder de um semideus. Sem problemas. Force varreu sua languidez habitual e respondeu com firmeza. Para ela, registrar os poderes de um semideus não apenas aumentava sua capacidade de se proteger, mas também poderia efetivamente ajudá-la a digerir a poção. Isso também fez Audrey, Shil, Leonard e os outros membros suspirarem em seus corações. Os escribas eram verdadeiramente invejáveis. Uma vez que um especialista em nível de semideus se tornasse um patrocinador, um escriba exercia uma força extremamente poderosa. Eles não seriam mais fracos que uma sequência 5, ou podem até ser mais fortes que um às vezes. Depois de chegar a um acordo, a cena ficou em silêncio por um momento. Isso porque os outros membros do Tarot Club atualmente não tinham nenhum requisito. Leonard havia se tornado um spiritualoco e recentemente ainda não havia concluído os princípios de atuação. Ainda havia a possibilidade dele avançar de dentro da Igreja da Meia-Noite. Quanto aos itens místicos, ele já havia comprado a Palavra do Mar. Se houvesse alguma circunstância especial, ele poderia solicitar o uso de artefatos selados da Igreja.
Enlene estava lendo as informações de pesquisa do Sanguine sobre o domínio da Lua todos os dias, na esperança de tornar um erudito escarlate mais prático. Quanto à fórmula da poção da sequência 4 Shaman King e aos ingredientes do Beyonder, ele não precisou deles por um longo período de tempo, nem poderia pagar por eles. Derrick havia dominado recentemente os poderes do sacerdote da luz e ainda estava muito longe de avançar. Quanto ao ingrediente principal Sadoed, ele já o havia obtido. Da mesma forma, Audrey e Shio também haviam avançado recentemente. Um deles estava trabalhando duro para ajudar o Sr. Ward, acumulando pontos de contribuição, enquanto o outro estava sobrecarregado com uma dívida enorme e estava ansioso para pagá-la. Alger estava na igreja do Senhor das Tempestades, então ele teve que guardar um segredo. Ele estava atualmente em uma posição estranha que exigia que ele encontrasse uma chance de avançar. Além disso, ele obteve a fórmula da poção do Cataclysmic Enterrer do Tio Ward. Catleya tinha acabado de se tornar um semideus. Ela estava atualmente em profunda pesquisa sobre todos os tipos de segredos e todos os tipos de conhecimento de misticismo. Ela ficou agradavelmente surpresa que, apesar de ter avançado recentemente, apenas relembrar o conhecimento e os segredos que ela conhecia do passado lhe permitiram digerir diretamente um pouco da poção. Entre eles, as várias coisas que ela ouviu do Tarot Club contribuíram muito. O segmento de transação terminou rapidamente quando os membros começaram sua troca gratuita. Enlene examinou a área e seu olhar pousou no rosto de Leonard. Se você é um Beyonder oficial, como vai lidar com um clérigo de uma facção oposta em sua área de jurisdição? Ele não fez nada de errado, nem planeja fazer nada de errado. Embora Feinapoter ainda não tivesse começado uma guerra com Loen, eles invadiram o aliado de Loen, Lemburg. Isso fez com que os crentes e cidadãos que viviam ao redor da Arvest-Church olhassem para o bispo Ultravisky de uma maneira cada vez mais estranha. Leonard pensou cuidadosamente de si, custódia protetora. Capítulo 1102, Engajando tigres para caçar lobos. Custódia protetora. Essa é uma resposta bem espirituosa. Como esperado de um recém-promovido capitão da equipe Red Gloves. Quando Tifo O'Clean ouviu a resposta de Tistar Leonard, ele não pôde deixar de rir por dentro. Ele sabia muito bem a quem Lena estava se referindo e sabia bastante sobre o bispo Ultravisky, que desejava ser chamado de padre. Ele realmente não acreditou na afirmação de Inlinuit de que ele não fez nada de errado, nem planeja fazer nada de errado. Isso porque, para um abençoado fanático de uma divindade, sua compreensão de algo errado pode ser diferente da de uma pessoa normal. É claro que Klein nunca suspeitou da afirmação do padre Ultravisky de que a vida era preciosa e de sua piedade e reconhecimento de uma colheita alegre, mas o problema era que a igreja da Mãe Terra também pregava que as vidas eram como plantas, que acabariam murchando e morrendo, retornando ao abraço da Mãe Terra. Eles então cresceriam novamente quando o próximo ano chegasse. Um bispo qualificado da igreja da Mãe Terra não trataria a morte da mesma maneira que a mais comum das pessoas. Independentemente disso, o padre Ultravisky deve ser controlado. Esta é uma forma de proteção para os crentes da Mãe Terra, bem como para os cidadãos ao seu redor. É também uma forma de proteção para esse bispo meio gigante, caso alguma situação irremediável ocorra. Enquanto Klein pensava consigo mesmo, Leonard, que não tinha falta de compreensão da Arvest-Church, também entendeu o cerne da pergunta de Enlene. Ele planejou liderar os membros de sua equipe para confirmar a situação nos próximos 2 dias, levando o abençoado da Mãe Terra sob custódia protetora com a ajuda das organizações oficiais encarregadas da área ao sul da ponte. E quando Enlene ouviu a resposta, ele assentiu lentamente sem dizer uma palavra. Vendo que ele estava em silêncio, Leonard se virou para fazer uma pergunta sobre a qual queria obter algum feedback. Há algum assunto importante escondido sob Baclum recentemente? O que ele realmente queria perguntar era por que sua equipe Red Gloves havia sido deixada para trás na capital das capitais como parte das forças de reserva. Assim que ele terminou de falar, os outros membros do Tarot Club, incluindo T. Sunderrick, que não estava muito preocupado com assuntos do mundo exterior, lançaram seus olhares para Tio Orlo de Germans Parrou. Pelo que eles sabiam, sempre que algo acontecia em Baclund, o Sr. Orlo mais ou menos dava um aviso. Que assuntos importantes estão escondidos sob Baclum recentemente? Há muito. O ritual do Imperador Negro de George III, minha aliança secreta com a Rainha Mystique, as 3 igrejas podem parecer estar tacitamente em aprovação, mas todas têm atitudes diferentes.
Enquanto os pensamentos de Klein corriam, ele de repente entendeu o que Leonard queria perguntar. Afinal, eles ocasionalmente se comunicavam em particular. Isso mesmo. Porque Leonard foi deixado em Backlund. Por minha causa, a igreja não quer colocar Leonard em uma situação perigosa. Estou pensando muito bem de mim mesmo. Klein balançou a cabeça secretamente e rejeitou o pensamento que primeiro lhe ocorreu. Ele rapidamente mudou sua linha de pensamento e analisou o problema em assuntos que Leonard poderia ser útil. Leonard é apenas uma sequência 5, então que utilidade ele pode desempenhar em Backlund que tem correntes ocultas profundas? Mesmo que lhe seja útil, eles não usariam. Em vez disso, eles usariam a mim, que é parente dele, ou Palez Zoroastre. Isso pode me descartar. Ainda sou um abençoado qualificado no momento. Se eu realmente precisasse fazer alguma coisa, então uma simples instrução seria suficiente. A limpeza dos avatares Amon em Backlund da última vez fez a deusa os escalões superiores da igreja adivinhar que Palez Zoroastre está escondido nas proximidades da Rua Backlund, e eles acabaram suspeitando de Leonard. Existe uma possibilidade, e também não é baixa. Naquela época, eu estava preocupado até certo ponto. Eu só acreditava que, no caso de Amon se tornar um deus, a igreja e Palez Zoroastre estavam na mesma página, que eles poderiam formar algum tipo de entendimento tácito. Na verdade, eu acreditava que aquele avô tinha tais considerações quando ele escolheu Leonard como alvo para parasitismo. Mas por que Palez Zoroastre está sendo mantido em Backlund? Pescar Amon. Mesmo entre os reis dos anjos, Amon está entre os primeiros. É quase impossível para a deusa se envolver em uma descida divina. Com os anjos da igreja, artefatos selados grau 0 e Palez Zoroastre, não deve ser difícil expulsar Amon, mas é quase impossível matá-lo, a menos que ele não venha com seu corpo real. Mas nesse caso, não vale a pena fazer tais arranjos. Os pensamentos de Klein se desenvolveram rapidamente e logo ele teve uma nova ideia. Pescar Amon não é feito para lidar com ele. Em vez disso, é para conter Zaratu, que está atualmente em Backlund. Vias semelhantes podem ser intercambiadas em altos níveis. Mesmo que alguém se torne um verdadeiro deus na sequência 0, eles ainda têm um forte desejo pelas características de singularidade e sequência 1 Beyonder dos caminhos vizinhos. Nesse ponto, o plano da deusa da noite eterna era uma excelente evidência. A deusa quer transformar Backlund em uma bagunça pupurri antes de eliminá-los. Klein vestiu um orlo de germãs parou hesitar por alguns segundos antes de dizer, o líder da ordem secreta, anjo da sequência 1 e um velho amigo do imperador Roseli, Zaratu, está atualmente escondido em Backlund. Vendo que os membros do Tarot Club estavam claramente um pouco confusos e perplexos, o mundo acrescentou em voz rouca. A lei da conservação das características do Beyonder a que nos referimos frequentemente refere-se à conservação das características do Beyonder dos caminhos vizinhos. Em outras palavras, caminhos semelhantes também obedecem à lei da convergência das características do Beyonder. Leonard imediatamente caiu em profunda reflexão. Depois de alguns segundos, ele deliberou e perguntou, os caminhos do maroto e do vidente são caminhos vizinhos? Sim, o caminho do aprendiz também é um caminho vizinho, respondeu o mundo com franqueza. Ao ouvir a conversa, Force primeiro conectou a lei da convergência das características de Beyonder à atração entre as características de Beyonder ensinadas a ela por seu professor, Dorian Gray Brown. Ela o conectou ao santo dos segredos que havia sido atraído. Então, ela começou a considerar uma pergunta. Se realmente é como o Sr. Ward disse, que as características de Beyonder de caminhos vizinhos se atraem, então teria atraído a atenção de Zaratu naquela época. Afinal, ele está em Backlund. De repente, Force pensou no corvo que estava olhando para as costas de Botis. Force rapidamente levantou a mão, indicando que ela tinha algo a dizer. Vendo todos os membros olhando, ela disse apressadamente, meu professor é um membro da família Brown. Ele possui um importante artefato selado. Como a primeira parte da frase era conhecida pelos outros membros além do T-Star, Force não tinha a intenção de esconder nada. Quanto à segunda metade da frase, ela fez algumas modificações. Foi muito importante mudar a frase para bastante importante. Vendo que ninguém estava fazendo perguntas, Force continuou, isso faz com que ele ocasionalmente encontre os Beyonders de alta sequência do caminho do aprendiz. Anteriormente, quando ele veio para Backlund, o santo dos segredos da Ordem Aurora, Botis, apareceu por perto. Quanto a mim,
Notei que um corvo estava olhando na direção para onde Butiz estava indo. Um corvo. Os detalhes da cidade nevoada surgiram na mente de Clem. No topo da catedral escura como breu, havia corvos voando, como se estivessem segurando um memorial ou em luto. Quanto ao avatar de Zaratu, estava escondido dentro da catedral. Zaratu está acostumado a usar corvos como marionetes. Esta é uma marca deixada para trás durante sua fase como um feiticeiro bizarro. Pensando, Clem fez o mundo falar, isso pode muito bem ser Zaratu. Na verdade, eu conheci um anjo da sequência 1. Force sentiu uma sensação de medo e horror. Ela então se lembrou de como ela e Shio discutiram sobre Adam e, portanto, possivelmente foram alvos. Por alguma razão, ela teve a ilusão de que havia se tornado a protagonista de um romance. Apesar de ser apenas uma sequência 7 ou 6, ela havia estabelecido conexões com os reis dos anjos e anjos da sequência 1. Com isso em mente, Force rapidamente virou a cabeça para a senhorita Justiça e disse, você pode me hipnotizar mais tarde para esquecer certos assuntos. Tenho medo de me lembrar acidentalmente de algo e atrair atenção. Sem problemas. Enquanto Audrey respondia, ela olhou para Shio e acenou com a cabeça para ela. Quanto ao autista Leonard, ele também teve algumas ideias. Ele planejava discutir isso com o velho quando voltasse para ouvir a opinião de sua. Klein não continuou falando sobre os principais assuntos que espreitavam sob Backlund. Isso porque eles eram muito sofisticados para os outros membros do Tarot Club. Eles não apenas eram incapazes de participar dele diretamente, mas mesmo tendo uma compreensão completa deles, poderia causar um desastre sobre eles mesmos. Nesse aspecto, a ideia de Klein era conseguir a ajuda dos membros do Tarot Club em determinados segmentos, mas era como contratar um caçador de recompensas para fazer algo, sem envolvê-los demais no assunto e descobrir o motivo de a comissão. Era uma forma de proteção para eles. Neste momento, Alger olhou em volta e disse, de acordo com minhas observações, a Igreja das Tempestades não está muito entusiasmada com esta guerra. Eles não estão muito entusiasmados? Isso não combina com a imagem da Igreja do Senhor das Tempestades. Embora seus ensinamentos não preconizem o combate e não promovam a guerra, eles definitivamente enfatizam a necessidade de tratar seus inimigos como uma tempestade e descarregar qualquer raiva que tenham. No local. Quando Klein ouviu isso, ele se sentiu um pouco surpreso. Ele então combinou sua compreensão das divindades e começou sua análise preliminar. De acordo com minhas especulações anteriores, Storm, Sun, Reader, Spectator e Shepherd podem mudar de caminho em níveis altos. Deve haver um conflito imenso entre eles. Quanto ao Senhor das Tempestades, ele é muito provavelmente o anjo do vento do passado. Ele havia comido o pai de Adão, o antigo deus do sol, o criador da cidade de prata. Mesmo que ele tenha permitido tacitamente que George III se tornasse o imperador negro, é impossível para ele sentar e assistir a Adão fazer uso do dilúvio dos tempos para ascender a divindade. Portanto, a Igreja do Senhor das Tempestades não está disposta a aumentar o escopo da guerra e permitir que ela se transforme em uma guerra mundial. Portanto, ele está se esforçando para controlar o seu impulso. Deve ser muito difícil para eles. Isso pode explicar por que Loen e Tis mantiveram seu estranho silêncio quando Fena Potter invadiu Lemburg, mas em Issegar. A Igreja do Eterno Sol Ardente e a Igreja do Senhor das Tempestades provavelmente estão em uma posição difícil. Eles são incapazes de se decidir. Por um lado, ao nível das divindades, não é que não haja possibilidade de abandonarem a sua aliança para lidar com a Igreja do Conhecimento. Por outro lado, as estratégias de batalha a nível nacional também os levam a proteger esses países. Quebrar com força as percepções construídas pelos cidadãos de um país seria um ato que faria com que as âncoras se tornassem instáveis. Além disso, uma vez que eles participassem da batalha, eles ajudariam Adam a cumprir as condições de seu avanço para a sequência 0. Klein, deliberadamente fez o mundo ficar em silêncio por um momento antes de responder à inteligência do enforcado. No momento, isso é inevitável. Capítulo 1103. Dica. Klein realmente não se lembrava se havia dito ao enforcado e aos outros que os caminhos do marinheiro, do espectador, do sol, do leitor e do suplicante de segredos eram intercambiáveis, a menos que ele usasse a adivinhação dos sonhos, para recuperá-los. No entanto, como o enforcado havia expressado suas dúvidas em relação à Igreja do Senhor das Tempestades, isso significava que ele não havia pensado na intercambiabilidade dos dois caminhos. Independentemente de saber ou não,
ou de ainda não ter relacionado os dois assuntos, Klein acreditava que havia necessidade de explicar as coisas com clareza. Isso permitiu que os membros do Tarot Club compreendessem as verdadeiras posições das várias facções principais, evitando assim muitos perigos. Depois que o enforcado, Alger e os outros lançaram seus olhares para ele, ele controlou Tio Orlo de Germans Parrot e o fez dizer em um tom baixo e incerto: os caminhos da tempestade, do sol, do espectador, do leitor e do suplicante de segredos são caminhos vizinhos. Da mesma forma para Evernich, Golf combate Deat. E os caminhos vizinhos muitas vezes se tornam inimigos. Claro, isso não é absoluto. Pelo menos as 7 divindades estabeleceram uma aliança. Ao ouvir a resposta do mundo, Alger primeiro se lembrou de Adam pressionando para que o dilúvio dos tempos se tornasse um deus. Depois disso, pensamentos passaram por sua mente enquanto ele ganhava um certo nível de compreensão da atitude atual da Igreja do Senhor das Tempestades. Isso o fez sentir um sentimento bastante especial de superioridade e alegria. Era como se ele tivesse visto a essência da questão, ultrapassando o nível da maioria dos Beyonders na Igreja do Senhor das Tempestades. Da mesma forma, Audrey tinha uma nova compreensão do estranho silêncio de Intis nesta guerra. Ela estava ainda mais preocupada com a situação em Lemberg, mas em Isengard. Além disso, ela também sabia que poderia mudar para um Shadowed, Cataclysmic Interrer, e para o correspondente semideus sequência 4 da Igreja do Conhecimento e Sabedoria que ela conheceu recentemente. Quanto à correspondente sequência 4 do Caminho do Suplicante de Segredos, não estava em suas considerações. Claro, em comparação com outras vias, ela ainda preferia o Manipulador. Ela gostou do Caminho Espectador do fundo do coração. No entanto, ela também sentiu um medo profundo em relação aos escalões superiores do Caminho do Espectador. Vinhambis havia deixado uma impressão bastante ruim nela. Qualquer menção a isso será conhecida de Adam a deixou com um trauma. Ela não teve escolha a não ser se autoavaliar e tratar os problemas correspondentes de tempos em tempos. O eremita Catleya sempre foi profundo conhecedor desses assuntos. Além da informação mencionada por Tio Orlo de Germans Parrot, ela também sabia que os caminhos Mystery e Prière Savant eram caminhos vizinhos que poderiam ser trocados em sequências altas. Foi o mesmo para os caminhos do árbitro e do advogado, dos caminhos do prisioneiro e do criminoso, do caminho do caçador e do assassino e do caminho do plantador e do boticário. Enquanto os outros membros do Tarot Club dispersavam seus pensamentos, Alger disse ao Tio Orlo de Germans Parrot: obrigado por sua resposta. Ele não disse exatamente quais insights ele extraiu da resposta. Na verdade, por um instante, Alger quis deixar a Igreja do Senhor das Tempestades e mudar para outro caminho. Isso era melhor do que esperar por uma chance muito pequena na Igreja. No entanto, ele acabou desistindo dessa ideia. Afinal, seu objetivo por muito tempo era tornar-se cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades. No momento, ele estava começando a ansiar por ser classificado em primeiro lugar entre os cardeais, tornando-se um anjo encarregado dos punidores mandatados ou ascetas. Quanto ao cargo de pontífice, Alger não almejava. Isso porque estava muito perto do Senhor das Tempestades, e ele tinha muitos segredos que guardava perto do peito. Se ele fosse escolhido como pontífice, Alger suspeitava que seria reduzido a cinzas por uma tempestade de raios que desceu do céu no momento em que ele colocou a tiara papal. Vendo que a troca entre o mundo e o enforcado havia terminado, Enline perguntou com curiosidade: com qual caminho o caminho do boticário pode ser trocado? Ser da raça sanguínea fez com que eles não pensassem em mudar para outros caminhos, pois muitas vezes significaria que eles haviam perdido sua identificação. Portanto, Enline não estava muito preocupado com tais assuntos. O caminho do plantador da Igreja da Mãe Terra, Catleya respondeu casualmente. O caminho do planter, possuído pela Igreja da Mãe Terra. Enlin franziu a testa enquanto entendia algo vagamente. Nesse momento, Xiu também perguntou: qual caminho é vizinho do caminho do árbitro? Advogado, Catleya respondeu simplesmente. Advogado do caminho do Imperador Negro. Em outras palavras, se eu pudesse me tornar uma sequência 5, eu poderia mudar para a sequência 4 do caminho do Imperador Negro. E Force já havia me dito que o Senhor Tolo tem a carta da blasfêmia. Ele contém todos os segredos do caminho do Imperador Negro. Xiu de repente percebeu que havia um vislumbre de luz para seu futuro. Era preciso saber que o caminho do árbitro era firmemente controlado pelas duas famílias reais.
Mesmo os militares correspondentes só tinham a fórmula da poção para sequências baixa e média. Se quisessem avançar além da sequência 5, teriam que receber uma doação da família real. Assim como todo general tinha que ser conferido pelo rei ou rainha. Além disso, o que eles obtiveram no final foi a poção preparada e o ritual. Para Shio, isso significava que era quase impossível para ela obter a fórmula da poção da sequência 4 para o caminho do árbitro. Claro, não importa o quão bem guardadas fossem as fórmulas das poções, haveria brechas. Os semideuses militares sabiam do ritual e, de tempos em tempos, cooperavam com a família real para caçar poderosos seres sobrenaturais. Eles poderiam restringir os candidatos ao ingrediente principal a uma pequena área, mas isso também significava que eles só poderiam confirmar a fórmula por meio de experimentos repetidos. Ao mesmo tempo, os semideuses militares também foram incapazes de entender os ingredientes suplementares. Se quisessem contar apenas com os ingredientes principais para avançar, precisavam buscar a bênção do destino. E agora, Shio via outra possibilidade. Neste momento, Audrey já havia resumido os caminhos vizinhos que o Sr. Ward e a Sra. Eremita haviam mencionado antes de perguntar, pensativamente, entre prisioneiro, criminoso, caçador, assassino, savante, mistério espreitador e monstro. Quais são vizinhos de caminhos semelhantes? O Lord Germans Parro olhou para o eremita e respondeu roucamente, prisioneiro e criminoso, caçador e assassino, e savante o mistério preio são caminhos semelhantes que podem ser trocados em sequências altas. Esse era um conhecimento que pôde ser confirmado por Clem. Entre eles, a permutabilidade entre prisioneiro e criminoso foi algo mencionado pelo espírito maligno do Anjo Vermelho ao qual Miss Sharon aceitou tacitamente. A permutabilidade entre savante mistério e preer foi demonstrada pessoalmente pelo Imperador Roselle. Quanto a Inter e Assassin, foram informações que ele acumulou ao longo do tempo que finalmente puderam ser confirmadas. E o monstro? Resta apenas este, Foras, que estava ouvindo, não pôde deixar de perguntar. Vendo o mundo permanecer em silêncio, Catleya pensou por um momento antes de dizer, é difícil ser categorizado como vizinho de qualquer outro caminho do Beyonder. Assim como o destino, ele só pode existir objetivamente sozinho. Posso ter certeza disso. Só posso dizer que a ordem mais fundamental nos poderes sobrenaturais de nosso mundo pode ser o caos e a desarmonia. A razão pela qual Catleya tinha certeza que o caminho do monstro não tinha meios para ser trocado com outros caminhos era porque seu ritual de avanço exigia que ela analisasse o sangue da serpente do destino. Entendo. Audrey estava um pouco desconfortável com essa situação desarmônica, mas ela rapidamente ajustou seu estado de espírito. Depois que a troca estava quase completa, todos os membros do Tarot Club olharam para o Tsundere. O jovem disse sem hesitar, já partimos. Estamos a menos de um dia da cidade da tarde. Quando chegarmos, descansaremos por mais 1 ou 2 dias antes de começarmos a explorar a corte do rei gigante. As palavras do Tsun fizeram Auger, Catleya e companhia de repente sentirem que os mitos estavam entrando na realidade. Comparado a lugares como as ruínas do campo de batalha dos deuses, a corte do rei gigante era uma entidade simbólica que aparecia em várias lendas e em diferentes documentos secretos. Que segredo ele escondia? O que foi enterrado nele? A resposta estava prestes a ser revelada. Mesmo tendo seguido tio Orlo de Germans Parro até a cidade dos Milagres Livezade, que estava no mesmo nível da corte do rei gigante, Tistar Leonard e Justiça Audrey também estavam secretamente entusiasmados e ansiosos para ouvir mais. Afinal, a cidade que o rei dragão havia imaginado existir havia perdido muito no processo de transferência para as viagens de Gruzele. Não havia vestígios de nada de valor. Além do próprio edifício, havia apenas o salão, que expressava a extraordinariedade dos mitos antigos. Além disso, o que era ainda mais importante era que Derrick havia mencionado que os reis dos anjos haviam chegado a uma conspiração secreta na corte do rei gigante. Quanto a Tifo Oaklen, ele estava pensando em outra coisa. Devo fazer com que Litlissun reze para o louco antes da exploração. Então, usarei a estrela carmesim e o cetro do Deus do mar para estender minha visão a uma certa distância para que eu possa assistir uma transmissão ao vivo. Sim. Nesse caso, se houver algum acidente, ainda posso fornecer alguma ajuda. O único problema é que esse método de confiar nos pontos de luz da oração para observação não pode durar muito. Isso não tem nada a ver com minha própria espiritualidade.
é que essa conexão vai sumindo com o tempo e durando no máximo 45 minutos. Deixe a Soulzinha rezar de vez em quando. Isso sob a premissa de que isso não afeta a sua batalha ou atrai a atenção das pessoas ao seu redor. Nesse caso, minha espiritualidade provavelmente pode durar 2 horas. Não está no mesmo nível da minha sequência 5. E, também é por causa da minha recente digestão rápida da poção. Depois de ponderar por um momento, Klein não falou. Ele controlou o tio Orlo de Germans Parrou para sugerir ao Tissum, antes de explorar a corte do rei gigante, você pode rezar para o Senhor Tolo e rezar por boa sorte. No processo, você também pode rezar várias vezes. O Sr. Ward é realmente um cara legal. Depois que Derrick agradeceu sinceramente, ele rapidamente virou seu corpo em direção ao final da longa mesa manchada. Então, ele viu o Senhor Louco, que estava envolvido pela névoa branco-acinzentada, acenar levemente. Capítulo 1104 Contradição. O mundo acima da névoa cinza havia sido restaurado ao seu estado de silêncio, como se a reunião que acabara de terminar fosse uma ilusão. Klein dobrou o dedo e bateu de leve na beirada da longa mesa manchada. Ele fez aparecer novamente as páginas do diário de Roselle que Catleya acabara de dar. Em meio a uma imobilidade indescritível, Klein lançou seu olhar para o primeiro parágrafo da primeira página com uma expressão solene. No dia 27 de setembro, vi a senhorita Ithaka mais uma vez. Tive uma experiência estressante e emocionante, mas suficientemente maravilhosa com ela. Como esperado, prefiro mulheres da cidade. Não estou apenas relembrando minha juventude, mas sim que não mudou depois de tantos anos. E, eu sou muito dedicado. Eu li seu diário com tanta seriedade, e você está me dando isso? Os cantos da boca de Klein se contraíram enquanto ele satirizava o imperador do qual ele só tinha visto um retrato. Ele imediatamente reuniu seus pensamentos e mudou seu olhar. Em um salão no porão da Catedral de Saint Samuel, depois que Leonard Mitchell abriu os olhos, ele pensou por um momento e disse em voz baixa, velho, o Zaratu da Ordem Secreta parece estar em Backlund. Em sua mente, a voz ligeiramente envelhecida soou rapidamente, de fato. Ao ouvir isso, Leonard imediatamente perguntou, velho, você conhece aquele Zaratu? Você não disse que a família Zoroaster e a família Zaratu são nobres importantes do Império Salomão? Do seu ponto de vista, como ex-colegas e ex-companheiros de armas, como o velho poderia não estar familiarizado com o Zaratu? Palez Zoroaster zombou. Eu estou familiarizado com o Zaratu que morreu na Guerra dos 4 Imperadores. Aquele que está vivo agora deve ser seu descendente. Eu posso ou não tê-lo visto antes. Suspiro. O Zaratu naquela época já havia obtido pistas sobre a segunda característica do Beyonder da sequência 1 do verdadeiro Criador. Ele estava esperando o fim da Guerra dos 4 Imperadores antes de procurá-lo. Se ele conseguisse, ele iria ser considerado um rei dos anjos. Infelizmente, na Guerra dos 4 Imperadores, ele encontrou diretamente a existência da família Antígono que poderia ser conhecida como Meio Tolo, e Betel Obran também estava envolvido. Ele poderia aparecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Se ele não tivesse sido rapidamente banido e selado por meia-noite e tempestade, eu também poderia não ter sobrevivido até o fim da Guerra dos 4 Imperadores. O Meio Tolo. As pálpebras de Leonard se contraíram quando ele ouviu esse título enquanto pensava na entidade acima da névoa cinza por algum motivo desconcertante. Ele então se forçou a se controlar e direcionou seus pensamentos para outra coisa. Mesmo pela descrição de um espectador, o Senhor Porta era claramente uma das principais existências entre os reis dos anjos. Foi necessário que 2 divindades verdadeiras unissem forças para banir e selar ele. Há uma grande chance de que ele fosse especialmente bom em escapar, tornando muito difícil matá-lo. E naquela época, a situação de batalha era tensa, então era imperativo eliminar o inimigo que representava uma ameaça o mais rápido possível. E, o velho está relembrando o passado, então ele está se sentindo um pouco inquieto. Na verdade, ele disse tanto em uma respiração. Em meio a seus pensamentos, Leonard disse de repente, fui deixado em Backlund porque eles desejam usá-lo para trair Amon aqui? Os sentimentos melancólicos no tom de voz de Palez Zoroaster desapareceram quando ele estalou sua língua. Quem fez esse palpite? Não acho que seja você. No entanto, não é ruim que você saiba como usar seus próprios recursos para investigar a verdade. Isso é algo com o qual estou muito familiarizado desde que entrei para os Nighthawks.
Leonard respondeu, intimamente, mas não disse uma palavra. Palez Zoroaster continuou, eu adivinhei isso também. Para ser honesto, o relacionamento do seu ex-colega com Meia-Noite realmente me confunde. Se não fosse por quão familiares eram as forças de ocultação que apareceram naquele dia, eu não teria ousado fazer tal suposição. E, com Zaratu e o Embaklund, Amon chegará em breve também. É realmente um triângulo perfeito de equilíbrio. O que você quer dizer? As forças de ocultação usadas para lidar com Amon vieram do domínio Meia-Noite, não do Senhor Tolo. Isso indica que existe um certo nível de cooperação entre o Senhor Louco e a deusa, ou é a fé dos superiores na igreja realmente para o Senhor Louco? Leonard de repente sentiu uma forte sensação de confusão e perplexidade em relação à sua posição no grande esquema das coisas. Vendo que Palez também estava bastante confuso, ele convergiu seus pensamentos e não fez nenhuma pergunta sobre isso. Ele franziu a testa e disse, 2 anjos da sequência 1 e um rei dos anjos. Isso trará um desastre devastador para Baklund? Ele lembrou que Amon era uma existência aterrorizante que poderia matar inúmeras pessoas silenciosamente e poderia até viver, feliz como sua vítima. Usando isso como referência, Zaratu, que era de um caminho vizinho, definitivamente possuía poderes igualmente aterrorizantes. Se ele e Amon entrassem em conflito, metade de Baklund ou a totalidade de Baklund poderia se tornar a capital da morte ou a capital da estranheza. Palez Zoroaster riu e disse, equilíbrio também significa que todos serão muito contidos. Além disso, é muito provável que Amon não deixe seu verdadeiro corpo entrar em Baklund. No máximo, ele enviará um grande número de avatares afinal. A impossibilidade de uma descida divina por Evemigd não significa que Stormosteel não possam. O que você quer dizer? Leonard captou com precisão o ponto-chave nas palavras do velho. O tom de Palez Zoroaster de repente ficou mais relaxado. Independentemente de ser por causa da guerra ou por outras razões, Evemigd provavelmente é incapaz de interferir com os assuntos no terreno no momento. Caso contrário, porque ela precisaria atrair Amon para formar um equilíbrio. Ela armou diretamente uma armadilha, e quem sabe, ela pode ser capaz de capturar Zaratu ou assustar o covarde vidente. Aconteceu alguma coisa com a deusa? Leonard de repente ficou nervoso. Voz ligeiramente envelhecida respondeu, pode não ser uma coisa ruim e pode ser uma coisa boa. Sem esperar que Leonard perguntasse mais, Palez Zoroaster suspirou novamente. Amon foi atraído por Baklund por mim. E quanto a Zaratu? E quanto a mim? Eu acho que Zaratu também está aqui por sua causa, e você está em Baklund por minha causa. Leonard ponderou enquanto respondia. Por que você acha que está em Baklund? Palez imediatamente zombou. Leonard respondeu imediatamente, este é o arranjo da igreja. Não pode ser o efeito da lei de convergência das características do Beyonder, certo? Isso não é necessariamente verdade. O tom de Palez ficou um pouco rígido. Na maioria das vezes, a lei da convergência característica do Beyonder não aparece diretamente em lugares onde você pode senti-la. Na maioria das vezes, ela influencia o destino. Assim como quando você embarca em um trem, de repente você sente que o cenário ao longo do caminho é lindo e vai sair do trem com antecedência, resultando em você entrando na pequena cidade. Isso pode ser porque existem Beyonders ou itens místicos de caminhos vizinhos ao seu redor. Em outras palavras, há outras coisas em Baklund que atraem você e Zaratu aqui, e através de você, meu destino é afetado, fazendo com que eu seja arranjado pela igreja para ficar em Baklund a maior parte do tempo. Leonard perguntou em iluminação, esperando obter confirmação. Palez Zoroaster suspirou lentamente e disse, essa possibilidade não pode ser descartada. Acima da névoa cinzenta, Klein logo folheou para uma página valiosa do Diário. 21 de novembro. Como fiz muitos preparativos nos estágios iniciais, obtive aquele grau caótico e aterrorizante 0 artefato selado ainda mais rápido do que eu imaginava. E então, depois de uma batalha difícil, e com alguma ajuda, eu finalmente o restaurei para uma característica pura da sequência 1 do Beyonder. Em mais alguns dias, o ritual será concluído. Devo ser capaz de avançar para a sequência 1 do caminho do Imperador do Conhecimento do Mistério Espreitador. 26 de novembro. Ensolarado e arejado. O ritual foi muito bem sucedido. Eu digeri bem e minhas âncoras ficaram ainda mais estáveis. Não houve muitas dificuldades durante todo o processo. Eu já sou um anjo da sequência 1, um imperador do conhecimento.
Bernadette não precisa mais se preocupar com a influência do sábio oculto. Ela pode obedecer às palavras, faça o que quiser, mas não cause danos, e continue assim caminho. Ao mesmo tempo, o nível de um anjo na sequência 1 significa que posso resistir muito ao aviso e à corrupção do cosmos. Posso ir para a lua carmesim e ver o que está acontecendo lá. Independentemente de o Senhor Porta estar mentindo ou não, tudo aponta para o fato de que a lua carmesim é a chave do problema. Se eu desejo me tornar uma verdadeira divindade, tenho que descobrir o motivo. Farei os preparativos por mais 3 dias antes de tentar pousar na lua. Esse é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Ah, não me cite sobre isso. Ao ver isso, Klein lembrou-se da página do diário histérico de Roselle. Ele começou a suspeitar que foi escrito após o pouso na lua do imperador. Deixando de lado as páginas restantes do diário não lidas, Klein começou a usar a adivinhação dos sonhos para relembrar o conteúdo que havia lido no ano anterior. Ele queria usar a comparação para encontrar pistas sobre o estado mental anormal de Roselle. Não muito tempo depois, ele viu algumas linhas de texto em seu sonho. Foi a última entrada do diário teoricamente escrita por Roselle. Não posso dar nenhuma sugestão real porque eu mesmo não consigo ver as verdadeiras faces das 7 divindades ou daqueles deuses malignos. Isso pode estar parcialmente relacionado à segunda placa de blasfêmia que a antiga organização esconde. Infelizmente, tenho apenas uma ideia aproximada das partes ocultas e sou incapaz de verificá-las. Nesse diário, o imperador até alertou solenemente seus amigos para terem cuidado com a lua. O sonho de repente se desfez e Klein acordou de repente. Havia um olhar óbvio de medo em seus olhos. Ele se lembrava claramente de que, muito tempo atrás, Roselle havia confirmado que havia uma parte oculta na segunda lousa da blasfêmia. 19 de julho. A noite da lua de sangue. A resposta do Senhor Porta me permitiu confirmar uma coisa. Naquela antiga organização secreta, a segunda placa de blasfêmia que vi não estava completa. Isso. O imperador esqueceu? Não, como ele poderia ter esquecido um assunto tão importante? Ele só parecia um pouco exagerado e não tinha muitos problemas. Por que isso aconteceu? Klein não pôde deixar de murmurar para si mesmo silenciosamente, tendo uma sensação inexplicável e aterrorizante. A última anotação do diário, ou melhor, o imperador Roselle que escreveu aquela frase parecia ser outra pessoa. Capítulo 1105. A entrada principal do diário acima do branco acinzentado que não era perturbado. Klein sentava-se silenciosamente na ponta da longa mesa manchada, como uma estátua de pedra que existia há centenas de milhares de anos. Em relação à descoberta que acabara de fazer, ele sentiu um profundo medo do fundo do coração. Ele sentiu um arrepio na parte de trás de sua cabeça, espalhando-se por todo o seu corpo, trazendo consigo tremores óbvios, mas reais. Era como se ele tivesse testemunhado um amigo familiar se tornar um estranho em um curto espaço de tempo. Suas ações eram anormais, como se ele tivesse sido substituído por outra pessoa. Claro, havia uma analogia mais clara e direta neste aspecto. Seria Leonard Mitchell vindo visitar e discutir o assunto sobre Palais Zoroastre quando um monóculo é repentinamente retirado e colocado. Será que o imperador foi corrompido sem saber depois de sua ascensão à lua carmesim e ele não percebeu nada? Ele geralmente não apresentava nenhuma anormalidade. Somente relembrando seu passado por meio de anotações em seu diário, analisando sua voz interior e conversando consigo mesmo, certas premonições surgiriam em sua mente. Ou será que isso foi uma forma de hipnose de Adam? Mas Roselle era pelo menos uma sequência quando isso aconteceu. Klein não pôde deixar de abaixar a cabeça para se inspecionar. Ele imaginou como outra versão de si mesmo existia em seu corpo sem perceber. Ele não tinha certeza se essa entidade poderia ser chamada de humana. Esta é realmente uma sensação extrema de horror. Klein lentamente respirou fundo e se forçou a focar sua atenção nas páginas do diário do imperador Roselle. Logo, ele descobriu algo que vale a pena ler. 28 de julho. Eu participei da reunião daquela antiga organização secreta mais uma vez. Pelas discussões entre os membros, percebi um problema. É porque avancei rápido demais que sou relativamente inexperiente. Há muitas coisas das quais nunca ouvi falar antes. Assim como eles mencionaram sobre a corrupção do cosmos e do subsolo. Esta é a primeira vez que sei de sua existência. E, eu me pergunto quantos deles são Elesum ou Elas. Além de uma minoria dos membros, a maioria deles não gosta que os outros conheçam seus níveis.
Enquanto os outros estão se comunicando, perguntei ao velho senhor Hermes com um sussurro, esperando entender mais sobre a corrupção que decorre do cosmos e do subsolo. Hermes me disse que isso não é algo com o qual eu possa entrar em contato no meu nível atual. Apenas aprender sobre isso sozinho fará com que eu seja corrompido. Na verdade é tão assustador. O que poderia ser? Estou ainda mais intrigado. Aquele velho senhor me disse mais tarde que a corrupção que se origina no subsolo pode ser ignorada porque desaparecerá com o tempo. Há muito tempo, na era em que os deuses antigos estavam ativos, criaturas poderosas tentaram resolver esse problema completamente. No final, piorou as coisas e causou perdas tremendas. Mais tarde, eles desistiram da ideia de exercer influência diretamente e mudaram o foco para selá-lo e guardá-lo. Daquele dia em diante, embora acidentes tenham acontecido ocasionalmente, no geral ficou estável. Hoje, mesmo que não haja lacres ou guardas, desde que ninguém se aproxime e tente ir mais fundo, não haverá casos de corrupção. Que situação surpreendente! Parece que não exige que o protagonista desta época resolva esse problema. O velho senhor Hermes mencionou o cosmos novamente e disse que a situação lá é mais complicada, interessante e mais perigosa do que eu imaginava. Ele disse que mesmo um anjo da sequência 2 não tem muito conhecimento do cosmos. Eles só têm uma compreensão geral disso. Eles não estão cientes de que, além dos perigos, há muitas outras coisas. Se não fosse pelo fato de que ele já conheceu uma existência que era boa em vagar o cosmos e aprendi muitas coisas com aquela pessoa, ele não seria capaz de me contar tudo isso. Fiquei muito curioso, mas não tive muita esperança quando perguntei sobre a existência que era adepta de vagar pelo cosmos. O velho senhor Hermes não escondeu a verdade. Ele disse que era o senhor Porta, Betel Abraão, senhor Porta. Eu fingi não saber de nada e perguntei sobre o nível daquela pessoa em um tom bem casual. Hermes não respondeu diretamente. Ele apenas disse que na quarta época, até anjos e semideuses se dirigiriam a ele pelo seu nome em particular. Aqueles que poderiam fazer com que todos se dirigissem a eles por seus títulos estão em uma pequena minoria, dos quais, o senhor Porta era um deles, além de meia-noite, tempestade, terra e as outras divindades. E mesmo o nível do senhor Porta realmente não é baixo. A corrupção que vem do subsolo desaparecerá naturalmente com o tempo. A Rhodes disse que a névoa cinza lhe dá uma sensação que lembra de um objeto do subsolo. Espera que eu possa explorar o mundo subterrâneo depois de retornar ao meu trono de divindade. Quanto a Luca Brewster, ele tem certeza de que quanto mais alta a sequência, maior o perigo que o mundo subterrâneo trará. Klein bateu com os dedos na borda da longa mesa manchada. Ele estava cada vez mais intrigado com o que estava acontecendo no subsolo. Felizmente, a descrição de Hermes, o estado do castelo abandonado e a atitude da deusa Evemigte pareciam indicar que a corrupção que vem do subsolo se dissiparia naturalmente. Deixá-lo sozinho foi a melhor solução. Ufa, então deixarei temporariamente de lado minhas preocupações com o mundo subterrâneo. As palavras de Hermes e a porta de bronze nas profundezas da cidade dos milagres corroboram uma com a outra. O dragão da imaginação Ankelelt realmente tentou resolver o problema do mundo subterrâneo, mas acabou com medo e trauma. Não me qualifica para saber disso. Em meio a seus pensamentos, Klein suspirou enquanto continuava folheando as páginas do diário em sua mão. Depois de ler algumas páginas, seus olhos de repente se iluminaram e se fixaram em uma das páginas. 31 de dezembro. O final de um ano é o momento mais adequado para fazer uma resolução e começar uma nova história. Já pensei onde os 8 mausoléus secretos deveriam ser construídos. Só não tenho ideia do último. Isso tem que ser mais secreto do que os 8 anteriores, ou então não terá sentido. Depois de muito pensar, pensei em um lugar, a ilha sem nome onde Grimm foi enterrado. Claro, o abismo também é uma opção. No entanto, não consigo encontrar um demônio vivo na área em que posso entrar. Então não posso forçá-los a se tornarem meus cidadãos me ajudar a construir um mausoléu. Humanos comuns podem você não sobreviverá lá, e mesmo os poderosos Beyonders acharão difícil resistir às propriedades corrosivas do próprio abismo. Independentemente disso, o ambiente naquela ilha sem nome parece uma boa escolha. A compreensão dos cidadãos dos príncipes da abolição na quarta época é muito limitada. O governo de um imperador não se limita apenas a humanos e criaturas humanoides. Todos os seres vivos devem ser meus súditos. E há muitas criaturas extraordinárias naquela ilha sem nome e sem inteligência.
Eles muito me adoram e me seguem. Posso levá-los totalmente a construir um mausoléu secreto. Quando escrevi isso, de repente me lembrei dessa experiência. Porque sonhei com Grimm, trouxe Edwards, Benjamin e os outros de volta a esta ilha sem nome e descobri que aquelas criaturas extraordinárias viviam juntas em harmonia. Eles estavam reunidos e segurando um ritual, e entre eles estava o falecido Grimm. Fiquei realmente chocado naquela época. Senti um medo que não sentia há muito tempo, e tudo parecia extremamente bizarro. Naquela época, William e Polly morreram. Apenas Edwards e Benjamin sobreviveram. Se eu já não tivesse me tornado poderoso e controlado um artefato selado de grau zero, todos teriam perecido junto com eles. O poder dessas criaturas Beyonder que afetaram aquela ilha sem nome na verdade veio do cosmos, e aqueles que foram corrompidos retornariam à fonte depois de morrer. Felizmente, o poder do cosmos só conseguiu projetar uma pequena parte dele no mundo real. Finalmente resolvi o problema e fiz daquela ilha sem nome minha base secreta. Agora, é hora de usá-lo. Depois de ler o diário, Claire não se sentiu feliz por ter adivinhado corretamente onde ficava o último mausoléu do Imperador Roselle. Em vez disso, ele franziu a testa ligeiramente. Isso ocorreu, por um lado, porque a corrupção causada pelo cosmos realmente apareceu na frente dele. Por outro lado, a ilha sem nome não era tão secreta. Além do Imperador, havia também os dois sobreviventes, Edwards e Benjamin. Não atendeu aos requisitos de total sigilo de Roselle. Antes disso, Edwards e Benjamin faleceram normalmente, tornando-os incapazes de divulgar quaisquer segredos. Ou será que, depois que Roselle construiu o mausoléu com sucesso, ele fez esses dois subordinados ficarem na ilha para sempre, resolvendo o problema da canalização espiritual? Claro, se Roselle tivesse os correspondentes artefatos selados ou poderes de Beyonder, ele também poderia fazê-los perder completamente as memórias correspondentes. Depois de um momento de silêncio, Klein folheou as páginas do diário novamente em busca das coordenadas para a ilha sem nome. No entanto, ele não viu o conteúdo correspondente quando chegou à última página. Em vez disso, havia uma anotação no diário que revelava vagamente alguns dos pensamentos de Roselle em seus últimos anos. 27 de dezembro. Tenho me sentido inquieto recentemente porque não tenho confiança no que acontecerá a seguir. Não anseio mais por ajuda. Estou muito satisfeito se eles puderem permanecer neutros. Eu me coloquei na situação mais perigosa. Isso é um ato meu de iniciativa, mas também é uma escolha por falta de opções. Às vezes, fico muito confuso. Como acabei assim? Fui muito radical ou essa foi a única coisa que pude fazer? Não, neste momento, não posso mais ficar confuso. Além de afetar minha mentalidade e tornar as chances já escassas ainda mais escassas, não tem sentido. Agora que cheguei a este ponto, só posso continuar. Se conseguir, naturalmente haverá sol arco-íris. E, todas as minhas esperanças estão colocadas em uma frase: a vida é possível estando no abraço da morte. Ao que parece, o imperador realmente escolheu o método de fazer uso do renascimento após a morte para escapar da loucura e da corrupção. Isso é simplesmente uma loucura. É como se ele estivesse jogando uma roleta russa com todas as 6 câmaras cheias, esperando que uma das rodadas falhe. Não considera a viabilidade deste método. Talvez seja porque o inimigo não pode adivinhar que isso pode dar ao imperador uma pequena chance de viver. Klein recostou-se em sua cadeira enquanto se sentava silenciosamente no antigo palácio por um tempo. Depois de recuperar lentamente seus pensamentos dispersos, ele considerou como encontrar a ilha sem nome. Lembro que a pessoa que visitou a ilha sem nome, Benjamin, parece ser da família Abraham. Isso será perguntado por meio da senhorita Mago. Sim, irei conhecê-la em breve. Não há necessidade de pedir especialmente ao louco para passar a mensagem. Vou pedir a Queen Mystique para perguntar aos descendentes de Edwards, William e Polly. Isso será mais adequado. Com isso em mente, ele examinou a área e suspirou antes de desaparecer acima da névoa cinza. Capítulo 1106. Fazendo contato voltando ao mundo real, Klein imediatamente pegou papel e caneta e escreveu uma pequena carta. Investigue a ilha sem nome que levou à morte de Grimm, William e Polly. Isso pode ser feito por meio dos descendentes de Edwards, Benjamin Abraham e os descendentes dos 3 falecidos. Esta foi uma carta para a rainha mística Bernadette. Então Klein não escreveu motivo. Ele acreditava que ela entenderia o que isso significava. Depois de dobrar a carta,
Klein casualmente encontrou uma vela e começou o ritual de convocação. Depois de completar a configuração, ele colocou a carta no altar, deu 2 passos para trás e recitou no antigo Hermes: Eu invoco em meu nome uma criatura invisível que vagueia pelos reinos superiores. Um corpo espiritual estranho que é amigo dos humanos. Um mensageiro que pertence exclusivamente a Bernadette e Gustave. No momento em que ele disse isso, a percepção espiritual de Klein foi acionada. Ele instintivamente ativou sua visão espiritual com um mero pensamento. No entanto, ele não viu nada. Então, ele descobriu que a carta colocada no altar havia desaparecido. A mensageira da rainha, mística, é muito especial. Da próxima vez, vou mudar para usar minha visão dos fios do corpo espiritual. Klein ficou atordoado por uns segundos antes de suspirar interiormente. À noite, sob a iluminação das lâmpadas da rua que se acenderam uma após a outra, uma carruagem dirigiu até o cruzamento da área da Backroom Bridge com East Borough e parou ao lado das ruas. Usando um vestido longo e uma capa escura, Force pagou a passagem de 3 soli antes de descer da carruagem alugada. Ela caminhou lentamente pelas sombras da rua, preparando-se para fazer um grande desvio para escapar de seu perseguidor imaginário. No final da reunião de tarô anterior, ela superou rapidamente sua preguiça, fez as malas e saiu para visitar seus ex-professores, colegas de classe e colegas. Quanto ao motivo, não havia necessidade de um motivo especial. Era muito normal se preocupar com amigos e conhecidos depois de um ataque aéreo. E a razão pela qual não foi na semana passada foi porque, aos olhos dos cidadãos comuns, a situação em Backlund era especialmente tensa. A qualquer momento poderia haver uma nova rodada de ataques, então todos, naturalmente, fizeram o possível para não sair de casa. Durante a visita, Force planejou originalmente desviar o assunto para as histórias estranhas do hospital, mas, para sua surpresa, não havia necessidade de fazê-lo. Seus ex-professores, colegas de classe e colegas costumavam conversar sobre esses assuntos por conta própria depois de uma conversa fiada, convencendo-se de que tais ilusões aconteciam em todos os hospitais. Não, Force sabia que não era uma ilusão, então ela inexplicavelmente ficou horrorizada, suspeitando que teria pesadelos à noite. Não preciso fazer grandes mudanças. Contanto que as recuperações milagrosas dos pacientes sejam alteradas para eles terem suas feridas físicas curadas, apenas para deixá-los malucos, isso daria uma excelente história de terror. Além disso, acontece em uma cidade que todos conhecem e também no hospital com o qual as pessoas costumam entrar em contato na cidade, mas exala uma atmosfera assustadora. Isso resultará em imersão perfeita. Quase posso prever outro romance best-seller prestes a nascer. Só não sei se consigo escrever bem esse gênero. O único problema é que essa história vai faltar emoção suficiente. Uma paciente beijando apaixonadamente um rosto coberto de cogumelos ervas daninhas. Isso não é muito estranho. Force caminhou como ela pensava, entrando em um estado mental criativo. Neste momento, sua visão embaçou. Ela viu uma figura sair das sombras à sua frente, onde as lâmpadas de gás não conseguiam iluminar. A figura usava um sobretudo preto e meia cartola. Ele tinha um rosto profundo com traços faciais frios. Além de seus óculos de aro dourado, ele parecia idêntico ao louco aventureiro dos 5 mares, Germain Sparrow. Embora Force soubesse que o Sr. Ward não iria caçá-la e estava aqui para cumprir o contrato, ela não pôde deixar de ficar tensa. Era como se ela tivesse conhecido seu professor mais rígido nos tempos de escola. Ei, boa noite. Seus passos diminuíram, mas ela continuou avançando e o cumprimentou. Klein assentiu sem dizer uma palavra. Ele se virou e entrou em um beco isolado ao lado. As lâmpadas de gás dentro já estavam danificadas, então estava escuro. Apesar do ambiente escuro, Force também não disse uma palavra. Ela baixou a cabeça ligeiramente e seguiu atrás de Germain Sparrow em um ritmo adequado. Quando chegaram ao fundo do beco, Klein olhou em volta e disse com uma voz profunda: ajude-me a perguntar ao seu professor se ele conhece essa pessoa, Benjamin Abraham. Se ele o conhece, quero todas as informações dele e todo o texto e fotos que ele deixou para trás. Ok. Force estava esperando nervosamente que o Sr. Ward o teletransportasse para outro lugar, mas ela nunca esperava que ele mencionasse outra coisa sem motivo. Ela quase não conseguiu reagir. Ela não perguntou por que e rapidamente concordou, com a cabeça, como se mal pudesse esperar para fazer isso. Então,
Ela respirou fundo e continuou esperando que Germain Sparrow se aproximasse dela. Ele agarrou o ombro dela e começou a se teletransportar. Mas depois de alguns segundos, nada aconteceu. Force olhou para cima em estado de choque, apenas para ver o Sr. Ward ainda parado na frente dela, olhando para ela. Ela então ouviu dizer em voz profunda: escreva agora. Escreva agora. Force não perguntou por quê, pois ela subconscientemente disse: eu não trouxe nenhum papel, caneta, envelope ou selo comigo. Antes que ela pudesse terminar a frase, os 4 itens foram jogados nela. Force pegou os itens e deu alguns passos para fora. Usando as lâmpadas de gás no final do beco que se abria para as estradas e o muro de pedra, ela, rapidamente escreveu a carta para seu professor, Dorian Gray Brown. Com as 2 mãos nos bolsos, Klein esperou pacientemente sem nenhum sinal de impaciência. Na verdade, ele estava à espreita em torno da senhorita Magus sem se mostrar. De acordo com o endereço fornecido por Force, ele a monitorava secretamente desde o momento em que ela saiu de casa à tarde. Seu monitoramento foi feito fazendo com que suas marionetes orassem ao deus do mar Calvetua de tempos em tempos enquanto seu corpo real permanecia acima da névoa cinza, usando os pontos de luz de oração para observar a situação ao redor do mago. Com a ajuda de sua verdadeira visão, Klein estava certo de que Zaratu não tinha como alvo a senhorita mágica, assim, era seguro fazer contato com ela. Depois de saber que a senhorita magiciã conheceu a marionete de Zaratu, como ele poderia ficar à vontade e ousar o suficiente para conhecê-la e levá-la para viajar? Agora, ele tinha certeza de que Zaratu havia sido atraído pelo artefato selado da família Brown ao Santo dos Segredos Botis. Quanto a uma mera sequência 6 como mágico, ela não era digna de nota. Portanto, ela não foi exposta. Alguns minutos depois, Force terminou de escrever. Ela usou um pó de ervas pegajoso que carregava consigo para selar o envelope e colou o selo. Devo jogá-lo na caixa de correio agora. Force olhou para a capa da carta com o endereço e o nome verdadeiro de sua professora e perguntou hesitante. Ela sentiu que tinha que fazer isso sozinha. Ela não poderia entregá-lo ao mundo, ou poderia trazer perigo para seu professor. Claro, se Germain Sparrow insistisse, Force achava que não havia nada que ela pudesse fazer. Mesmo que ela rasgasse a carta, ainda havia a possibilidade de ela ser hipnotizada ou ter seu espírito canalizado. Klein assentiu indiscernivelmente. Retorne depois de terminar de postar. Ufa! Force soltou um longo suspiro de alívio. Virando-se, ela correu em direção à rua e encontrou a caixa de correio. Depois de terminar tudo isso, ela voltou para o beco escuro. Sem esperar que Germain Sparrow falasse, ela entregou a caneta tinteira e os 2 selos restantes. Ela disse muito rapidamente: um foi o suficiente. Klein deu uma olhada na senhorita magiciã antes de pegar o selo e a caneta e disse calmamente: isso significa que a residência de seu professor fica a menos de 100 quilômetros de Baclund. A expressão de Force congelou. Qual é o problema? Eu também sei que seu professor mora em Pritz Arbor, e há uma grande chance de ele ainda não ter se mudado. Quanto ao motivo de eu ter lhe dado 3 bilhetes selados, é claro que foi intencional. Klein murmurou para si mesmo antes de dar alguns passos frente para ficar na frente de Miss Magician. Ele então estendeu a mão esquerda que usava uma luva transparente e agarrou o ombro da senhora. Force subconscientemente abaixou a cabeça novamente. As cores ao redor imediatamente se tornaram saturadas e encamadas, enquanto incontáveis figuras indescritíveis brilhavam. Quando as coisas e cores que ela viu voltaram ao normal, Force instintivamente levantou a cabeça para agradecê-lo. No entanto, Germain Sparrow já havia desaparecido. Force avaliou seus arredores em transe e percebeu que ela estava parada em um canto vazio. Na frente dela havia uma porta, e um barulho e o cheiro de álcool eram emitidos além da porta. Force puxou sua capa e saiu pela porta com uma pitada de medo, apenas para ver muitos homens vestidos de piratas. Eles tinham cimitarras e armas, penduradas ou alojadas na cintura. Enquanto bebiam bebidas fortes, eles discutiam os pontos fortes das frutas de Fezakilo em alto astral. Um grande número de mulheres lindamente vestidas estavam entre eles, como borboletas dançantes. Ela estava usando uma longa capa escura no estilo Baclund. Seu cabelo castanho era longo e levemente ondulado. Ela tinha um temperamento bastante maduro, mas sua expressão de medo fazia parecer que Force era um cordeiro que havia invadido uma matilha de lobos. Era tão desarmônico e atraente que rapidamente atraiu a atenção de muitos.
Ela se sentiu um pouco familiarizada com o que aquelas pessoas lhe disseram. Era como se fossem parte de um ramo da língua que ela havia aprendido, mas não conseguia entendê-los imediatamente. Onde estou? O que estou fazendo? Quem são eles? Como Forz estava perdido, um homem rechonchudo se espremeu disse em lonense quebrado, desce-lhe, uma noite. Forz esteve envolvido em muitos dos círculos Beyonder ao longo dos anos. Embora ela não soubesse onde estava, ela sabia muito bem em que tipo de situação ela estava. A luz em seus olhos piscou estranhamente antes de convergir para um ponto. Uma aura indescritível emanava de seu corpo, fazendo com que as pessoas ao seu redor subconscientemente evitassem seu olhar. Esta era a autoridade de um juiz, uma mudança qualitativa da habilidade de um árbitro. Mar Berserk, Ilha de Teros. Danitz se escondeu nas sombras, observando o mascate de inteligência, Bartz, de maneira séria. Capítulo 1107. Relaxe como um caçador que tinha Shadow Cloak. As habilidades de esconder e monitorar de Danitz sempre foram muito boas. Naquela época, ele até ajudou Germain Sparrow a preparar uma emboscada para Stelma Veti. Nesse momento, ele não mostrava nenhum traço de si mesmo, mas se sentia um pouco entediado. Ele estava ansioso para que Anderson trocasse com ele o mais rápido possível. Quando essa vida vai acabar? Vice-almirante Ailment, apresse-se e apareça. Não, agora não. É melhor esperar até que Anderson chegue. Danitz fez alguma introspecção, e racionalmente encerrou sua oração. Ele estava preocupado que um almirante pirata do vice-almirante Ailment se descobrisse que ele estava escondido no escuro, e ele não tinha coragem e confiança para lidar com ela. Claro, se ele usasse a luva de boxe, tudo não seria um problema. Contanto que ele tomasse a decisão rápido o suficiente, o medo e a apreensão não seriam capazes de alcançá-lo. Você parece muito perturbado. De repente, uma voz soou ao lado da orelha de Danitz. Danitz saltou das sombras em estado de choque quando uma chama laranja se formou rapidamente em sua mão. Ao mesmo tempo, ele lançou seu olhar para a fonte da voz. Ele viu Anderson escondido na floresta. Havia videiras verdes presas em sua cabeça que pareciam fundi-lo com o ambiente. Drogbarro em Versate. Não se sabia se Danitz estava xingando Anderson ou a si mesmo. Depois de desabafar sua raiva, ele perguntou, quando você veio? 2 minutos atrás, Anderson respondeu com um sorriso. Você se escondeu bem. Não consegui encontrá-lo imediatamente, então segui seus hábitos de se esconder e casualmente fiz uma pergunta. Danitz ficou momentaneamente inseguro se deveria estar orgulhoso ou zangado. Ele perguntou com sentimentos confusos, se eu tivesse permanecido calmo agora, você não teria me descoberto. Em teoria, disse Anderson com um sorriso, completamente imperturbável. Mas como um caçador experiente, não pode haver apenas um caminho. Quando Danitz estava prestes a perguntar que outras soluções havia, ele de repente viu Bartz apagar a vela e se preparar para dormir. Minutos depois, a figura do mascate de inteligência, Bartz, apareceu, na janela na escuridão. Com um salto ágil, ele pousou nas sombras do lado de fora da casa. Era lá que Danitz estava escondido. Tendo reentrado nas sombras, ele quase foi pisado por seu alvo. Bartz caminhou em direção ao mar sob o manto das sombras. Cachorro. Só então Danitz apareceu, mostrando a Bartz o dedo do meio. Anderson também deixou a mata. Ao arrancar os galhos da cabeça, sorri para Danitz. Acho que vamos ganhar o jackpot esta noite. Danitz olhou para o caçador mais forte no mar da névoa e acenou com a cabeça vigorosamente. Espero que seja o vice-almirante Ailment. Ele usou as sombras que estavam por toda parte à noite e imediatamente assumiu a liderança em seguir o mascate de inteligência, junto com Anderson. Eles mantiveram uma distância perfeitamente adequada. Não tão estúpido. Anderson observou por um momento antes de rir. Danitz zombou interiormente, mas não respondeu. Ele sabia muito bem que esta não era uma ocasião em que eles poderiam se dar ao luxo de zombar e provocar um ao outro. 15 minutos depois, Bartz chegou à praia e ficou ali parado, olhando para o mar azul escuro sob a luz carmesim da lua. Ele não esperou muito. Na escuridão do mar, um enorme contorno apareceu, gradualmente formando um navio negro com uma bandeira branca tremulando no ar. Na bandeira, 2 chamas azuis fantasmagóricas queimavam dentro de um crânio negro como breu. A Peste Negra. Nau capitânia do vice-almirante Ailment Tracy, Peste Negra.
Danitz instantaneamente ficou animado. Se não fosse por sua forma de sombra, suas pupilas definitivamente teriam dilatado em uma tentativa de atrair mais luz para ver todos os detalhes do navio. Ele subconscientemente moveu uma distância para frente, na esperança de confirmar se o vice-almirante Ayumet Tracy estava no navio. À medida que o gigantesco veleiro se aproximava, as duas pessoas nas sombras podiam ver os marinheiros ocupados no convés. Existe uma doca para atracar aqui? Ou eles vão apenas dar um bote a Barthes e fazê-lo remar sozinho? Assim que esses pensamentos passaram pela mente de Danitz, ele ouviu Anderson dizer com uma voz reprimida: "Vá embora." A maior força de Danitz era que ele era bom em seguir as instruções de uma figura autoritária. Seja na frente de Edwin Edwards ou Germain Sparrow, ele seguiria as instruções à risca, exceto resmungando no máximo. Nesse momento, embora com o semblante cheio de perplexidade, com a intenção de retrucar e persistir em seus próprios planos, ele ainda usou as sombras para sair silenciosamente da praia. Quando eles não podiam mais ver a peste negra e só podiam ouvir o vago bater das ondas, Danitz deixou as sombras e apareceu na floresta. Ele perguntou apressadamente: "Não vamos confirmar se o vice-almirante Ayumet está a bordo?" Anderson avaliou Danitz e riu. "Nunca subestime um beyonder que é muito famoso no mar, mas viveu até hoje. Todo almirante pirata é um alvo contra o qual você deve ter cuidado. Você nunca deve ser descuidado." Danitz inconscientemente respondeu: "Almirante do sangue Sinor, almirante Olwell." Eles eram todos piratas que foram facilmente mortos por um determinado aventureiro maluco. Anderson ficou momentaneamente sem palavras para rebater Danitz. Depois de alguns segundos, ele disse: "Então, não vale a pena prestar mais atenção ao vice-almirante Ayumet Tracy, considerando como ela sobreviveu ao ataque de Germain Sparrow." Após uma reflexão cuidadosa, Danitz inexplicavelmente sentiu que as palavras de Anderson faziam sentido. Quando ele estava prestes a falar, sua garganta de repente sentiu coceira quando tossiu. Depois de tossir algumas vezes, sua garganta começou a inchar de dor e ele sentiu o gosto de metal. "Olha, eu disse para você ter cuidado." Anderson cerrou os punhos e levou-os à boca. Ele tossiu levemente, mas não tão sério quanto o de Danitz. Tracy deve ter espalhado todos os tipos de doenças ao redor do navio. Assim que alguém se aproximar, eles serão rapidamente infectados e expostos. E, com esse amplo alcance, significa que ela digeriu completamente a sequência 5 pulsão e tem chance de avançar para a sequência 4. Porque não pode ser que ela já tenha avançado para a sequência 4. Como estava longe da fonte da infecção, Danitz se recuperou rapidamente e retrucou instintivamente: "Se for esse o caso, você está na peste negra ou foi vítima da doença da peste negra e está em seu leito de morte." Anderson virou o corpo pela metade e lançou o olhar para a praia obstruída. Tracy deve ter usado algum tipo de truque. É improvável que ela seja capaz de manter apenas a área alvo das doenças na frente e não nas outras 3 direções. Em vez disso, ela usou o vento para espalhar as doenças para afetam as pessoas na costa. Dito isso, Anderson bateu palmas e sorriu novamente. "O nosso encontro não é prova de que o vice-almirante Ayumet está no navio? Você pode informar Germain Sparrow." Danitz não hesitou mais. Ele imediatamente estabeleceu um ritual e convocou o mensageiro. Usando a desculpa de vigiar a área para evitar acidentes, Anderson saiu andando da floresta. Eram 3 da manhã no Eastborough de Backlund. Além do luar e das estrelas, estava escuro como breu. Vestindo pijama de algodão e touca de dormir com rede protetora para o cabelo, Clem sentou-se na cama e recebeu a carta de René Titniker sem perguntar nada. Abrindo a carta, levantou-se calmamente da cama, tirou uma caneta do bolso e escreveu no verso da carta: "Volte para a cidade portuária e aguarde novas instruções." Depois de ver a senhorita mensageira partir, ele calmamente vestiu a camisa, vestiu o colete, amarrou a gravata borboleta e vestiu o sobretudo preto. Então, ele deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Usando o pêndulo espiritual de Topázio para adivinhar o nível de perigo desta operação, ele quase não recebeu revelações. Sem hesitar, ele voltou ao mundo real e ficou na frente do espelho. Ele pegou sua meia cartola e a colocou acima da cabeça. No beliche do quarto do lado de fora, Conas e Nuni abriram os olhos. Em uma sala vazia na peste negra, uma figura rapidamente se delineou.
Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos com traços faciais frios e duros. Ele não era outro senão Germain Sparrow. Sob o luar vermelho escuro, Clem varreu seu olhar e casualmente encontrou uma cadeira para sentar enquanto admirava a vista do mar lá fora. Na cabine do capitão, um nível adiante, o vice-almirante Ailment Tracy, que vestia uma blusa branca e calça bege, observou Bart sair da sala enojado. Ela puxou o colarinho por reflexo e sua expressão ficou lívida. Ela tinha acabado de saber que Blasing Danites e o Strongest Hunter Anderson estavam na ilha de Teros recentemente com motivos desconhecidos. Eles são todos parentes de Germain Sparrow. Aquele sujeito está procurando por mim? Tracy estreitou os olhos enquanto caminhava em direção à janela sem qualquer hesitação. Ela estava preparada para instruir os marinheiros no convés a conduzir o navio para longe dessas águas. Neste momento, seus pensamentos de repente ficaram lentos. Era como se ela tivesse afundado em um estado onde ela sabia que estava em um sonho, mas era incapaz de sair dele, não importa o quanto ela lutasse. Nada bom. Chamas negras emergiram abruptamente da superfície do corpo de Tracy, tentando eliminar quaisquer influências externas. No entanto, embora as chamas fossem inicialmente capazes de fluir suavemente, mais tarde elas começaram a se tornar intermitentes enquanto continuavam caindo no chão como pétalas murchas. Forte sentimento de desespero surgiu dentro de Tracy enquanto seus pensamentos ficavam cada vez mais lentos. Desesperada, ela rapidamente condensou uma camada de gelo cristalino ao redor de seu corpo, retraindo os fios invisíveis em sua direção e se envolveu em camadas. Nesse momento, a porta da cabine do capitão se abriu com um rangido. Vestindo uma cartola de seda e um sobretudo preto, Germain Sparrow entrou. Então, ele educadamente fechou a porta. Com um leve estalo, toda a cabine do capitão instantaneamente ficou extremamente silenciosa. O som das ondas quebrando não estava mais presente, como se tivessem sido separados do mundo real. Quanto às teias de aranha invisíveis que enredavam Tracy, elas pareciam não entender a ordem que foi dada enquanto amarravam firmemente o vice-almirante Ailment, impedindo-a de se mover ou usar seus poderes de Beyonder. Distorção. Quando seus pensamentos voltaram ao normal, seu cérebro não parecia mais congelado. O que você quer fazer? Ela não conseguiu esconder seu medo enquanto observava a Germain Sparrow se aproximar lentamente. O que ela não conseguia entender era por que a outra parte desistiria da tentativa de fazer uma marionete, embora ela tivesse claramente perdido a capacidade de resistir. A razão pela qual Clem fez isso foi porque ele estava preocupado que o vice-almirante Ailment e o demônio de Witch fossem parentes de sangue. Dessa forma, a morte de Tracy faria com que o semideus que era bom em feitiço sentisse algo e tomasse medidas antes do tempo. Tocar. 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 Clem parou na frente da demônio. Capítulo 1108. Família bagunçada. O silêncio de Germain Sparrow fez o coração de Tracy afundar, como se ela tivesse caído em uma caverna de gelo. Quando viu o desespero surgir no rosto do vice-almirante Ailment, Clem tirou um pedaço de papel do bolso. Com um movimento de seu pulso, ele o fez voar para a frente como uma carta de pôquer. Com um assobio, o pedaço de papel cortou uma pequena porção das teias de aranha invisíveis como um pedaço de metal. Ele rasgou o cristal de gelo translúcido e dilacerou o braço esquerdo de Tracy, fazendo com que o sangue espirrasse. A superfície do papel foi rapidamente tingida com um tom vermelho brilhante antes de voltar do demônio preso para a palma da mão de Clem. Tracy originalmente imaginou que o pedaço de papel viria em sua garganta, mas ela nunca esperou que fosse apenas atingir seu braço. Ela ficou momentaneamente atordoada. Somente quando Germain Sparrow dobrou o pedaço de papel e colocou em uma caixa de charutos de ferro, ela de repente percebeu algo. Ela perguntou: seu verdadeiro alvo é Catarina? Clem colocou a cigarreira de ferro de volta no bolso sem responder. Ele calmamente perguntou: você é descendente dela? Ao ouvir isso, Tracy, que ainda estava presa pelo cristal de gelo e pela seda da aranha, de repente soltou uma risada baixa. Não sou apenas um descendente. Sou filho dela. Criança. Filha. Enquanto Clem se regozijava com sua cautela em não matá-la de forma imprudente, fazendo com que a demônia de Catarina Branca sentisse algo, ele subconscientemente analisou se Catarina era a mãe ou pai da donzela da doença. Se Catarina também era um homem, é possível que ela seja o pai de Tracy, mas o problema é que ela já era uma semideusa da sequência 4 durante o Pale Disaster que ocorreu no final da quarta época.
e para o caminho do assassino, um homem se transformará em uma mulher na sequência 7 bruxa. Em outras palavras, se Catarina é o pai de Tracy, Tracy precisa ter pelo menos 1.300 anos de idade. No entanto, é impossível para um Beyonder da sequência 5 viver tanto tempo. Mesmo a maioria dos santos da sequência 4 e sequência 3 não são capazes disso. Só há uma resposta: Tracy nasceu de Catarina. Além disso, aconteceu nas últimas décadas. Uma idade materna avançada de mais de 1000 anos. Kleina assentiu levemente e confirmou sem nenhuma mudança de expressão. Ela é sua mãe. A expressão de Tracy ficou estranha de repente. Não, minha mãe. Bem quando ele estava prestes a perguntar qual era a diferença entre isso e mãe, já que era essencialmente uma maneira de falar mais formal e eloquente. Tracy zombou e disse, minha mãe é outra pessoa. Ela costumava ser meu pai. ... Vocês demônios bagunçaram famílias. Mas essa não é a razão pela qual vocês espalharam catástrofes pelo mundo. Kleina usou seus poderes de palhaço para controlar seus músculos faciais enquanto continuava olhando para Elmente Maiden, seu rosto impassível. Tracy, que já estava em uma situação terrível, agora estava começando a se entregar ao desespero. Sem esperar pela resposta de Germain Sparrow, ela suspirou e deu uma risada autodepreciativa. Talvez tenha sido tudo um erro desde que nasci. Pais anormais. Relacionamento familiar anormal, membros anormais da seita. Eles me esculpiram e me prejudicaram. Aos 8 anos, descobri que meu pai, que sempre admirei como modelo, de repente se tornou uma mulher. Ele era tornando-se como uma flor delicada a cada dia, tornando-se cada vez mais hábil em usar seus encantos. Mais tarde, ele até encontrou um amigo homem e deu à luz meu irmão mais novo. Você pode imaginar esse tipo de sentimento? Depois que fugi de casa e vim para o mar, finalmente encontrei um senso normal de autorreconhecimento e uma identidade social após muitos anos de trabalho duro. Finalmente entendi o que realmente queria. Então, uma garrafa de poção me transformou em uma mulher. Uma mulher. Depois de ouvir em silêncio, Kleina disse sem mudar o tom, suas habilidades de instigação são muito boas. Tracy ficou boquiaberta. Mas no final ela apenas suspirou e sorriu com uma expressão complicada. Admito que estava tentando ganhar sua simpatia. Todo mundo quer viver. Não é mesmo? No entanto, eu não menti. Essa foi a minha experiência de vida. Ela parou de exagerar sua dor e tristeza e fez uma pausa. Antes de me matar, gostaria de lhe fazer uma pergunta. É uma pergunta que não colocará em uma situação difícil. O que é? Kleina olhou para a demônia e perguntou. Tracy hesitou por um momento antes de finalmente perguntar. Antes de você vir me assassinar da vez anterior, Helene sabia disso. Kleina ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Ela não sabia o que iria acontecer. O rosto de Tracy brilhou de repente. Realmente. Antes que Germain Sparrow pudesse responder, ela revelou uma expressão extremamente complicada. Antes de morrer, posso te pedir outro favor? Se você puder vê-la novamente, diga a ela que me sinto muito culpado pelo que aconteceu no passado, mas não me arrependo. Nesse ponto, Tracy tentou balançar a cabeça, mas falhou graças à restrição fornecida pelo gelo cristalino e pelas teias de aranha invisíveis. Ela só conseguia rir de si mesma. Esquece, não precisa contar para ela. Vamos deixar por isso mesmo. Você pode fazer o que você estava aqui para fazer. Com isso, Tracy fechou os olhos. Depois de alguns segundos, ela não sentiu a dor que esperava. Em vez disso, ela ouviu Germain Sparrow dizer em voz profunda, diga isto, ninguém deve me perturbar. Tracy ficou surpresa ao se sentir perplexa, e isso transparecia em seu rosto. No entanto, como ela já estava enfrentando a morte, não valia a pena discutir sobre um assunto tão pequeno. Ela abriu a boca e disse, ninguém deve me perturbar. Assim que ela disse a declaração, a mesma voz ecoou na Peste Negra, muito amplificada. Os piratas não tinham dúvidas sobre isso. Era como se estivessem seguindo um padrão específico. Eles instintivamente evitaram a cabine do capitão e continuaram seu trabalho. Como o capitão disse para não incomodá-la, eles naturalmente não a procurariam. Ao mesmo tempo, Tracy viu Germain Sparrow tirar a cartola e pressioná-la contra o peito. Ele curvou-se ligeiramente para ela, como se estivesse se despedindo dela. Então, ela sentiu como se estivesse isolada do mundo inteiro. Houve silêncio. Até o aventureiro louco se foi.
Ela havia obtido o ambiente de não ser perturbada exatamente como desejava. Os poderes ampliar e distorcer do caminho do advogado. A camada de gelo no corpo de Tracy começou a derreter, mas as teias de aranha invisíveis continuaram a prendê-la firmemente, impedindo-a de fazer qualquer coisa. Ela não conseguia nem mudar seu centro de gravidade. Portanto, ela só poderia ficar lá, como uma estátua de cera realista. Ele não me matou. Tracy olhou para frente sem expressão, momentaneamente incrédula. Ela não acreditava que Germain Sparrow não tivesse agido porque sentia pena dela. Este aventureiro maluco matou muitos piratas e nunca houve uma situação em que ele mostrasse misericórdia. Quanto a Tracy, embora ela acreditasse que não era a típica demônia e não cumprisse seu status de demônia, como ela poderia não ter feito nada de ruim como pirata? Ela tinha experiência tanto no comércio de escravos quanto na pilhagem de navios. Da mesma forma, Tracy não acreditava que Germain Sparrow se comovesse com sua beleza e suas experiências, e acabasse cobiçando-a, pois seu olhar frio era como se estivesse olhando para uma pessoa morta. Deve haver outros fatores. Pensamento passou por sua mente enquanto ela fazia conexões com assuntos nos quais poderia estar envolvida. Ela rapidamente chegou a uma conclusão. É provavelmente por causa da minha relação de sangue com mamãe. Quanto aos demônios, todas são boas em feitiços. Assim que eu morrer, mamãe notará imediatamente. Quando ela descobrir que há um problema aqui, ela fará os preparativos com antecedência, evitando que Germain Sparrow encontre seu alvo durante suas ações subsequentes. É por isso que ele me permitiu viver, mas tornou impossível para mim entrar em contato com qualquer outra pessoa. Pelo que parece, independentemente do resultado de sua operação direcionada à mamãe, ele voltará para me matar. E se eu quiser continuar vivendo, eu tenho que conseguir me salvar antes que isso aconteça. No coração de Tracy, ela não tinha muito relacionamento com sua mãe, Catarina. Essa demônia do não envelhecimento viveu por muito tempo e, na maioria das vezes, ela manteve seu estado de espírito jovem namorando rapazes. Ela era apaixonada pelos filhos ocasionais que tinha sempre que achava novidade ter um. Em outras ocasiões, ela era principalmente indiferente. No entanto, à medida que crescia, a avaliação de Catarina sobre Tracy era que ela se parecia cada vez mais com seu eu passado. Por isso, ela adorava e fornecia mais ajuda. No entanto, Tracy não queria tanta atenção. Isso só serviu para fazê-la perder seu gênero original, colocando-a em uma situação dolorosa da qual ela não conseguia se livrar. Ufa! Embora eu a odeie e a culpe, ainda confio nela sem saber, esperando que ela possa respeitar mais minha opinião. Espero que ela consiga escapar da perseguição de Germain Sparrow. Tracy mais uma vez começou a lutar na tentativa de escapar dela estado vinculado. Por um lado, ela estava tentando se salvar. Por outro lado, ela queria informar sua mãe para ter cuidado com Germain Sparrow o mais rápido possível. Claro, Tracy achou questionável que Germain Sparrow, que provavelmente havia avançado para a sequência 4 recentemente, fosse capaz de machucar sua mãe. Afinal, ela era alguém que havia sobrevivido desde a 4ª época e era uma demônia com o título de não envelhecida. No entanto, ela não fixou essa crença apenas na esperança. Isso porque Germain Sparrow tinha ajudantes, como o Cônsul da Morte, que até sua mãe temia. Plop! Tracy finalmente caiu no chão e tentou rolar até a mesa, mas não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia rolar o corpo. A pessoa contra quem ela estava lutando não era outra senão ela mesma, ela que havia sido distorcida e ampliada. Acima da névoa cinzenta, Clarence havia se sentado na cadeira de espaldar alto do louco. Ele colocou o papel manchado com o sangue do vice-almirante Ailment Tracy na superfície da longa mesa manchada. Depois disso, ele conjurou uma caneta e papel e escreveu uma declaração de adivinhação, manda o vice-almirante Ailment Tracy, localização atual de Catarina. Largando a caneta, ele segurou os 2 pedaços de papel e recostou-se na cadeira. Ele fechou os olhos e repetiu as palavras que havia escrito. Depois de repetir 7 vezes, ele entrou em um sonho. Ele viu um alto e imponente campanário gótico aparecer no mundo cinza. Ao redor da torre do sino, Catarina vestida de branco estava nas sombras de algumas casas. Ela observou os arredores com uma expressão pesada, como se estivesse procurando por algo. Quanto à lua carmesim pendurada no alto do céu, sua posição era idêntica à que ele havia visto antes de entrar na névoa cinza. Isso significava que a demônia de Catarina Branca ainda estava em Backlund.
Ela estava em Westborough, em busca de um alvo específico. Capítulo 1109. Paciência. Depois de terminar a adivinhação e retornar ao mundo real, Clay caminhou até o quarto do lado de fora do apartamento alugado. Lá, ele ponderou por quase um minuto enquanto olhava para a lua carmesim no céu noturno. Talvez ainda haja outra chance de digerir a poção. Ele murmurou silenciosamente, enquanto finalmente procurava por algo. Ele pegou as duas marionetes e desapareceu nas sombras. Em Backlund, ele não ousava mais usar o Flaming Jump, com medo de chamar a atenção de Zaratu. Afinal, era impossível para ele sempre ter a oportunidade de acender o guindaste de papel de Will Septim para se proteger. Isso era um sinal de desrespeito para com a serpente do destino, e era fácil para a família do Dr. Aaron ser o alvo se ele continuasse a visitá-los. Em um piscar de olhos, Clay apareceu na parte de trás da alta torre do sino de estilo gótico em seu sonho. Ele se escondeu nas sombras, uma formada pelo sino da ordem, um símbolo de Backlund. Imediatamente depois disso, ele e suas duas marionetes se separaram, cada uma ocupando diferentes lugares escondidos. Depois de fazer tudo isso, Clay rapidamente transformou um rato em uma marionete, permitindo que ele corresse até o limite de seu controle. Abriu a boca e cantou baixinho um nome honorífico, o grande deus da guerra, o símbolo do ferro e do sangue, o governante do caos e da luta. A demônia da Catarina Branca está nesta área. Como Clay estava cumprindo seu acordo com o espírito maligno do Anjo Vermelho, ele também esperava que essa criatura de alto nível caísse em uma armadilha que poderia ser para ele. Ao mesmo tempo, ele tinha algumas dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Sauron em Ormsby. Ele não tinha a intenção de obter ajuda urgente da igreja de Evernight ou Queen Mystic. Ele planejava observar do lado de fora para confirmar a situação, para não envolver outros em uma armadilha. Assim que a oração terminou, o rato cinza de repente se contorceu e caiu silenciosamente ao lado da lata de lixo. Já havia perdido a vida e não era mais a marionete de Clay. Esta foi uma forma de evitar que ele fosse marcado pelo espírito maligno do Anjo Vermelho. Quanto a ele, depois de desistir daquela marionete de rato, ele imediatamente deixou a área onde o sino da ordem estava localizado com Kunazé, Enuni. Ele também fez o vencedor rezar para o deus do mar Calveto a alguns quilômetros de distância. Após a oração, os dois continuaram a recuar, aumentando a distância. Então, Clay se escondeu em um depósito em uma determinada casa, deu 4 passos no sentido anti-horário e foi acima da névoa cinza para se sentar na posição de louco. Ele então acenou para o cetro do deus do mar. Com a ajuda da luz de oração do vencedor, ele expandiu seu alcance e observou a área-alvo. Ao mesmo tempo, com a outra mão, ele segurava o pedaço de papel que estava manchado com o sangue do vice-almirante Ailmente Tracy. Com um meio como este, e um escopo geral, não demorou muito sob sua verdadeira visão antes que ele encontrasse a demônio escondida de Witch Catarina. A mulher de cabelos pretos olhos azuis estava vestida com um manto branco puro. Ela parecia uma pena sem peso e vagava suavemente pelas ruas e becos. Mesmo que os policiais de patrulha olhassem na direção certa, eles não conseguiam detectar sua presença. Se não fosse pela ajuda da névoa cinza, Clay só poderia usar fios do corpo espiritual para ver através da invisibilidade até certo ponto. Respirando fundo, ele esperou pacientemente que o espírito maligno do Anjo Vermelho aparecesse. Ele também observou Catarina, querendo saber o que ela estava procurando. Ele suspeitava que o demônio do branco estava mirando entre Shishik. Os segundos mudaram para minutos enquanto a lua carmesim gradualmente se inclinava para o lado. Tendo vagado pelo sino da ordem por um tempo sem encontrar nada, Catarina revelou uma expressão ligeiramente frustrada e desapontada. Ela parecia estar prestes a deixar aquela área a qualquer momento. E o espírito maligno do Anjo Vermelho nunca apareceu. Isso. Sauron em Ormsby estava apenas mentindo para mim. Ele realmente não tinha o demônio do branco como seu objetivo. Não é necessariamente assim. Se isso acontecesse, então a condição dele não teria sentido. O espírito maligno do Anjo Vermelho realmente chegou ao local, mas optou por não agir imediatamente como eu. Ele está esperando que a batalha entre Catarina, eu e meus companheiros atinja seu estado mais intenso antes de repente, aparecer para colher os maiores benefícios. Os pensamentos de Clay divagaram enquanto lhe dava um palpite. Ele suspeitava que o espírito maligno do Anjo Vermelho era tão cauteloso, cuidadoso e sério quanto ele. Ele esperava ser o pescador puxando a rede e não aquela rede.
Isso é realmente problemático. Em seguida, vai depender de quem é mais paciente. Clem murmurou silenciosamente enquanto continuava a observar a situação em torno do sino da ordem através da luz de oração. Marcação. 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 O ponteiro dos segundos batia no mesmo ritmo na noite silenciosa. A expressão da demônio da Branca Catarina tornou-se cada vez mais sombria. De repente, ela lançou seu olhar para a janela de vidro de um prédio. A noite escura era como um espelho refletindo as coisas à sua frente. Os belos olhos azuis de Catarina brilharam ligeiramente quando a superfície do espelho instantaneamente escureceu, como se houvesse inúmeros objetos e camadas de espaço escondidos dentro. A janela de vidro parecia ter se tornado uma passagem para um mundo alternativo. Com o pensamento, junto com os vários poderes de Beyonder que Demonestre se exibiu, ele suspeitou que Catarina estava prestes a usar o mundo dos espelhos para deixar este lugar e encerrar sua caçada esta noite. Como o espírito maligno do Anjo Vermelho ainda pode suportar isso? Clem ficou tenso porque instintivamente queria largar o cetro do Deus do Mar e retornar ao mundo real. Ele queria agir contra a demônia de Witch e impedi-la de partir. Quando esse pensamento passou por sua mente, ele finalmente não se mexeu. Ele sentiu que ainda poderia esperar um pouco mais, porque mesmo que Catarina deixasse a área ao redor do sino da ordem, ele ainda poderia localizá-la novamente. Desde que ela não descobrisse que algo havia acontecido com a sua filha. Quando chegasse a hora, ele poderia primeiro convocar a Rhodes para perguntar sobre as habilidades e itens reais do alvo. Então, ele poderia procurar a ajuda da Rainha Mística Bernadette ou da Igreja da Meia-Noite para pegar emprestado um artefato selado de grau 1. Ele poderia então fazer a balança da vitória pender para ele, antes de agir. Eu deliberadamente não escondi minha operação desta vez. Se eu pegasse emprestado um artefato selado e o arcebispo concordasse com ele, isso significa que a verdadeira atitude da deusa em relação a George III é, ela não gosta que o rei se torne um imperador negro, mas ela só pode aceitá-lo silenciosamente. Se alguém está disposto a interromper o ritual, ela está disposta a fornecer alguma ajuda. Clem acalmou seus sentimentos ligeiramente ansiosos, permitindo que sua observação se tornasse mais relaxada. Naquele momento, a expressão de Demonestre Catarina voltou ao normal. Ela flutuou até a janela de vidro e entrou sem nenhuma forma corpórea. As camadas de mundos ilusórios dentro do espelho convergiam como se estivessem constantemente se afastando. Nesse momento, usando sua verdadeira visão para observar a área abaixo, Clem pareceu ouvir um grito estridente de mulher. Esse grito parecia vir de outro mundo. Continha extremo medo e descrença. Nenhum dos residentes na área circundante acordou sobressaltado. Ninguém ouviu nada. Esse foi o grito de Catarina? O que exatamente aconteceu com ela? O olhar de Clem congelou enquanto ele pensava em há algo. O espírito maligno do Anjo Vermelho também é um espírito maligno e também é capaz de usar o Mirror Blink, assim, usando este meio. Em outras palavras, ele não é estranho ao mundo dos espelhos. Será que Sauron em Ormidsi estava escondido no espelho todo esse tempo, esperando que a demônio do branco se jogasse em uma armadilha? Conforme suas pupilas dilataram, a escuridão e a melancolia na janela de vidro desapareceram. O espelho perdeu suas características únicas e voltou ao seu estado original. Alguns segundos depois, o fundo da janela de vidro sangrou lentamente, formando um líquido que escorreu. Nas áreas por onde o líquido passou, a tonalidade branco acinzentada ao redor se espalhou, cobrindo sua cor amarela pálida original. Era como uma pedra recém-incrustada. Pingar. 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 As gotas de líquido caíram no chão, tingindo de vermelho vivo como sangue, lindo como flores. Ao ver esta cena, os músculos do rosto de Clem contraíram-se ligeiramente antes de ele se forçar a usar seus poderes de palhaço para controlar sua expressão. Esse final foi realmente inesperado. Um santo poderoso e senhor da sequência 3, que viveu por mais de 1000 anos, foi incapaz de opor qualquer resistência na frente da armadilha do espírito maligno do Anjo Vermelho. Só restava o silêncio. Quanto ao próprio Clem, mesmo contando com as 2 marionetes e os artefatos selados que possuía, ele ainda era um pouco mais fraco quando comparado à força de Catarina. Ele precisava compensar essa lacuna por meio de preparativos anteriores. Isso também significava que, se ele enfrentasse o espírito maligno do Anjo Vermelho, provavelmente não acabaria melhor. Ele também seria impotente e insignificante, afundando lentamente na torrente que se seguiu. É isso que um ex-rei dos anjos é?
Mesmo que a força de sua ainda não tenha se recuperado ao seu estado de pico, ainda deixe alguém em tal desespero. Vendo o sangue escorrendo da janela de vidro diminuir gradualmente, ele respirou fundo e voltou ao mundo real. Em seguida, ele e Inui trocaram de posição enquanto ele teletransportava para a janela de vidro. Quando os feiticeiros bizarros trocavam de posição, eles só podiam escolher duas trocando seus corpos ou corpos e objetos externos. No entanto, era impossível ser muito preciso em seu nível atual, então Klein não foi capaz de deixar para trás o que queria. Ele só poderia escolher deixar tudo ou não deixar nada para trás. Inui, que usava a aparência de Germain Sparrow, disse para a janela de vidro em voz profunda no momento em que se materializou diante dela: já cumpri minha promessa. Uma figura apareceu de repente na janela de vidro. Ele estava vestindo uma longa túnica preta com listras vermelhas. Ele casualmente usava um capuz, revelando um contorno suave. Sua pele era morena e ele tinha um rosto pálido. Ele era o guardião que havia sido possuído por Sauron em Or-Medici. Muito bem, o jovem desceu da janela e disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Klein tirou algo do bolso. Os cantos de sua boca se curvaram quando ele respondeu alegremente: você fez bem também. Enquanto falava, soprou o monóculo que tinha na mão e o colocou no olho esquerdo. O sorriso de Sauron em Or-Medici congelou. Capítulo 1110. Canalização do espírito. Por um momento, a noite fria tornou-se anormalmente quente, como se lava invisível estivesse surgindo dentro dela. No entanto, tudo voltou ao normal rapidamente. O espírito maligno do Anjo Vermelho avaliou Klein e sorriu como se nada tivesse acontecido. Vou dizer de novo. Você tem talento para ser um provocador. Na época em que Zaratul digeriu a poção do feiticeiro bizarro, nem mesmo ele ousava fingir ser Amon na minha frente. Não havia um pingo de raiva em seu tom. Ele não mencionou por que Zaratul não se atreveu a fazê-lo, mas com seu olhar varrendo Klein, era como se ele tivesse caído nas profundezas de uma geleira, seu corpo congelando no processo. Era assim que seu corpo real se sentia. Mesmo estando separado por uma marionete, a nuca e as costas ainda tinham arrepios. Sem precisar que Sauron em Or-Medici dissesse mais nada, Klein entendeu o significado oculto por trás de suas palavras. Qualquer um que ousasse usar tal método para assustar ele sofreria a punição de aço e sangue na hora. Olhando para o espírito maligno do Anjo Vermelho à sua frente, que tinha uma aura convergente, mas emitia um sentimento de um nível extremamente alto de superioridade, Klein não pôde deixar de murmurar interiormente: se não fosse pelo fato de que o bizarro a poção do feiticeiro foi digerida até certo ponto, eu teria pensado que sua força de vontade era tão forte quanto o aço e que sua força voltou ao nível de pelo menos uma sequência 1. E agora, basicamente posso confirmar que, sob sua comportamento calmo, você está escondendo um forte medo de Amon. Isso também significa que seu nível atual está no máximo na sequência 2. Além disso, eu já estava mentalmente preparado para perder uma marionete. Para digerir rapidamente a poção, tive que correr o risco. Se Danitz estivesse aqui e tivesse a oportunidade de gritar covarde 2 vezes, provavelmente poderia digerir rapidamente a poção provocadora, mesmo que tivesse bebido 4 ou 5 garrafas. Sem agitar mais o espírito maligno do Anjo Vermelho, Klein sorriu e tirou o monóculo. No Império Salomão, Zaratul já deveria ser um anjo. Como ele ainda precisaria digerir a poção do feiticeiro bizarro? Eu estou falando sobre o jovem Zaratul, Sauron em Or-Medici disse casualmente. Isso é consistente com a descrição do avô no corpo de Leonard. Klein assentiu indiscernivelmente e se concentrou no tópico principal em questão. Você já acabou com a demônia de branco. O que você acha? O espírito maligno do Anjo Vermelho riu e disse: além disso, é preciso ser educado. Já que Catarina se autodenomina Santa do Branco, então você não deveria mais chamá-la de demônio. Educado. Um caçador enfatizando boas maneiras comigo. Naquele instante, os cantos da boca de Klein se contraíram, expressando o ridículo do assunto, mas ele finalmente se conteve. Ao que parece, provocar não se limita a ridicularizar e xingar os outros. O Danitz, que só sabe xingar com uma palavra, é uma desgraça para os caçadores. Enquanto pensava, Klein disse: já cumpri minha promessa. Acho que você não se importa em me dar uma pequena recompensa. Recompensa? O espírito maligno do Anjo Vermelho zombou e perguntou. Klein ignorou a atitude dele e continuou: desejo me comunicar com a demônia do branco.
Quero perguntar uma coisa a ela. Só esse pedido. O espírito maligno do anjo vermelho perguntou divertido. Klein assentiu. Isso mesmo. Sem problemas. Sauron Inhorn-Medici levantou a mão direita e agarrou sua glabela. De lá, uma figura borrada foi puxada para fora. Não era outra senão Santa Judith Catarina, cuja expressão facial estava cheia de horror. Podemos ter uma conversa privada? Vendo isso, Klein olhou em volta. O espírito maligno do anjo vermelho imediatamente riu e disse: Você precisa de um quarto onde vocês dois possam ficar juntos. Pense nisso com esse seu cérebro. Mesmo que você queira esconder de mim as perguntas que gostaria de fazer, ainda posso descobrir através do espírito de Catarina. Isso é claro, a menos que você não planeje devolvê-la para mim. Ou você é um garotinho que precisa de coisas para seguir um ritual? Klein fez a marionete responder com uma expressão impassível. Tenho um jeito de fazê-la esquecer minhas perguntas. Isso era verdade e mentira. Verdade é que ele poderia usar a característica Beyonder do manipulador de Vinhambis para completar o trabalho. No entanto, era relativamente difícil e a chance de falhar era muito alta. Além disso, os efeitos negativos não foram menores. A razão pela qual ele mentiu foi porque não tinha a intenção de fazê-lo. Isso exporia muitos assuntos importantes. Ele só tinha um propósito ao dizer isso: fazer o espírito maligno do anjo vermelho suspeitar que as respostas obtidas não eram verdadeiras e que havia partes importantes escondidas sob a superfície. A partir disso, ele ignoraria o valor das respostas obtidas na superfície. Isso fazia maravilhas com pessoas altamente suspeitas. Claro, não havia esperança de sucesso. Afinal, a entidade oposta a ele era o anjo vermelho, que era o mestre das conspirações. Nada mal. Depois que Sauron Inhorn-Medici ouviu a resposta de Klein, o corpo seu desapareceu repentinamente, projetando-se na janela de vidro. Klein olhou para o sangue que já havia coagulado nas pedras cinzentas, sentindo-se um tanto melancólico ao levar a demônio de Catarina branca um tanto confusa para longe do vidro e para um beco escuro. Ele então pegou velas, óleos, essenciais e pós de ervas. Ele montou um altar e rezou para a deusa da meia-noite, esperando que pudesse usar a magia ritualística para completar a mediunidade. Essa era uma habilidade que ele dominava quando ainda era um Nidhogg. Quando o ritual foi concluído, um poder imenso e aterrorizante desceu de uma altura indescritível, fazendo com que o ambiente se tornasse incomumente silencioso. Os olhos de Klein escureceram instantaneamente, como se a noite escura fosse comprimida. Ele então viu mais coisas ao redor do espírito de Catarina. Luz bruxuleante e tempestades mentais embaçadas. Ele passou facilmente por esses obstáculos e enfrentou a demônia do corpo de coração e mente de Uit. A cooperação entre a seita do demônio e George III chegou ao fim. Sem descuidar, Klein partiu de uma questão menos delicada para observar o estado de Catarina. O olhar atordoado e confuso no rosto de Catarina desapareceu um pouco quando ela assentiu com um sorriso puro. Sim. Então por que você ainda está em Backlund? Klein perguntou ainda. Catarina respondeu solenemente: Estou perseguindo Trici. Ela pegou um importante artefato selado de nós. O que é o artefato selado? Klein de repente se lembrou do anel de safira que a demônia Trici uma vez usara na mão. Foi primorosamente feito. A demônia do branco Catarina disse com uma expressão piedosa: tem algo a ver com o despertar do primordial. Além de seu alto nível no grau 0, não possui nenhuma habilidade especial. Na verdade, tem a ver com a demônia primordial. Vocês até mudaram o nome de Trici para Trishishik. Klein não revelou que sabia o verdadeiro nome da demônia primordial. Em vez disso, ele perguntou: Você sabe onde estão os outros 8 mausoléus de George III? Catarina franziu ligeiramente a testa e respondeu de uma forma destinada a angariar simpatia: Eles estão localizados separadamente nos subúrbios do sudoeste de Backlund, condado de Awa, condado de Eastchester. Este demônio de branco primeiro deu um relato simples das localizações dos 8 mausoléus antes de apresentar suas localizações e situações específicas em detalhes. Os 8 mausoléus já foram consertados. Eles desativaram temporariamente o túnel de teletransporte. Mesmo que tenham os feitiços correspondentes, não há como abri-los novamente. É quase impossível encontrá-los diretamente do mundo exterior. Além do príncipe Grove, da duquesa Georgina, dos 2 anjos da família real e de George III, ninguém mais pode entrar. Bem, alguns desses lugares eram lugares onde Conas Kilgore costumava caçar,
Então corresponde ao meu palpite. Isso significa que a demônia do branco não está mentindo. Farei uma confirmação acima da névoa cinza mais tarde. Se este for realmente o caso, seria bastante problemático. Com a situação atual, seja o príncipe Grove ou a duquesa Georgina, eles definitivamente estariam na mira dos anjos. O maior obstáculo é entrar nas ruínas. Uma vez obtida a entrada, o que se segue não será tão perigoso. A guerra já estourou e há necessidade de lutar contra os Fezacianos. Os semideuses são um recurso limitado, então não há como George III ter todas as ruínas guardadas, por um santo, com a opção de um anjo para fornecer reforços. Enquanto os pensamentos de Claire disparavam, ele primeiro fez uma pergunta: a família real tem 2 anjos? Na verdade, não é esse o caso. É muito provável que George III também seja um, respondeu Catarina honestamente. Um desses 2 anjos é o fundador do reino de Luen, protetor William I, que sobreviveu desde a 4ª época. Ele é uma mão da ordem da sequência 1 do caminho do árbitro, enquanto o outro é o ex-duque de Sotteville, Link Augustus. Ele é um balanceador de sequência 2. Quanto a quantos artefatos selados de grau 0 a família real tem, não tenho certeza. O fundador da nota de 10 libras ainda está vivo. Tenho a sensação de que a história se infiltrou na realidade novamente. Depois de pensar um pouco, ele balançou a cabeça e perguntou: por que você está trabalhando com George III? Para uma característica do conquistador Beyonder. Já está em nossas mãos. A expressão de Catarina ficou um pouco animada. Conquistador era o nome da poção sequência 1 do caminho do sacerdote vermelho. Então, pertencerá ao demônio primordial ou pertencerá aos escalões superiores de sua seita? Claire perguntou, pensativo. Quem são os superiores da sua seita? Será sacrificado ao primordial. No entanto, temos que encontrar o artefato selado que Trici levou primeiro. Atualmente, ele foi mantido pela Santa de Black. Todos os superiores de nossa seita têm cores como seus nomes de código. Catarina respondeu com sinceridade. Depois de entender mais detalhes, Claire encerrou a canalização do espírito, limpou o altar e permitiu que o espírito do demônio de Witch voltasse para a janela de vidro de antes. Quanto a si mesmo, seu corpo de repente ficou transparente. Com a ajuda de teletransporte, ele desapareceu desta região, encontrando-se com seu corpo real e sua outra marionete. Depois de assistir Germain Sparrow sair, a melancolia e a confusão no rosto de Catarina desapareceram de repente, quando sua expressão se tornou extremamente astuta. Ela então entrou pela janela de vidro que havia escurecido novamente. Alguns segundos depois, Sauron e Ormedici e Demominezovitch e Catarina saíram do espelho juntos. A figura deste último era clara e cheia de carne. Ela não mostrou sinais de morte. Você está dizendo que ele estava perguntando sobre os outros 8 mausoléus secretos de George III? O poder da canalização espiritual veio de meia-noite. O espírito maligno do anjo vermelho acariciou o queixo de seu e se virou para perguntar a Catarina. A demônia de branco assentiu levemente e disse, isso mesmo. E o espírito maligno do anjo vermelho imediatamente riu. Então ele não quer que George III se torne o imperador negro. Os olhos de Catarina dispararam ao redor, quando ela revelou um sorriso. Mas é impossível ter sucesso. Não importa o quão rápido ele avance ou quanta ajuda receba, não há como ele resistir às forças combinadas da família real, dos militares e dessa organização. Não, se for apenas a família Augustus, com seu nível e força, ele não será capaz de fazer nada, a menos que Vernite desça pessoalmente. Tendo dito isso, esta demônia do branco perguntou de uma maneira aparentemente casual. Estou muito intrigado. Por que você não me matou diretamente depois de obter a vantagem absoluta sobre mim? O espírito maligno do anjo vermelho olhou para ela enquanto os cantos da boca dele se curvavam lentamente. Você acha que tem o direito de ser meu verdadeiro alvo?